Ora, boa tarde a todas e a todos. Por aqui, apesar do calor abrasador, estamos prontos para mais uma viagem por este nosso Portugal incrível e a bordo do Intercidades. Hoje vamos andar por Lisboa, Porto, Miranda do Douro, Sintra e muito mais. Vamos falar de música, de democracia, de literatura, de busca de novas oportunidades no mundo rural. Vamos falar de fruta feia comida por gente bonita e de pirilampos. E começamos a viagem cheios de ilusões na próxima paragem. E vamos agora ao encontro da Daniela Magalhães, ela que está em Lisboa, no Museu das Ilusões. Daniela. Está sem som. Vamos fazer isto outra vez, talvez, não? Não tem áudio. Em estúdio, toda a gente. Estamos no Museu das Ilusões e comigo tenho Miguel Condesse, que é o diretor de operações aqui deste museu e que nos vai fazer aqui uma visita guiada bastante divertida, não é assim, Miguel? É assim mesmo. Olá, Daniela. Muito bem-vindos ao Museu das Ilusões, onde nada é o que parece. Nós começamos a nossa visita fazendo aqui uma pequena introdução a todos os nossos visitantes e começamos com uma referência ao nosso grande Fernando Pessoa, que era um habitué aqui no bairro do Chiado e, portanto, logo na entrada temos o nosso Fernando Pessoa que nos recebe com uma ilusão de ótica e portanto, é este o início da nossa viagem, digamos assim. E aqui tem o mesmo efeito, dizia-me há pouco, pode chegar aqui para o pé de mim, Miguel, da Mona Lisa, não é? Eu não sei se lá em casa dá para perceber, mas aqui o Fernando Pessoa vai-nos seguindo com o olhar. Exatamente, ele segue-nos com o olhar, no fundo é a primeira ilusão de ótica a que nós assistimos. Há uma razão muito simples, se repararem os olhos do Fernando Pessoa estão atrás da cara e, portanto, por esse motivo nós criamos esta ilusão de ótica que parece que ele nos está a seguir com o olhar, mas na realidade é uma ilusão de ótica. Miguel, como é que surgiu a ideia deste museu? Qual é que é a história dele? A história deste museu surge em 2015, em Zagreb, na Croácia. Portanto, foi uma ideia tida por dois empresários croatas e que grande ideia, porque rapidamente se tornou na maior cadeia de museus privados do mundo. Existem neste momento cerca de 60, distribuídos por toda a Europa, América do Norte e Ásia. E, portanto, foi mesmo uma grande ideia, uma ideia vencedora e que nós, em Portugal, tivemos o privilégio de conseguir abrir no ano passado, 2025, e está a correr lindamente. As pessoas adoram e é uma grande experiência. Vêm aqui divertir-se pessoas de todas as idades? Pessoas de todas as idades, de todos os países, de todos os cantos do mundo. É por isso também uma experiência muito gratificante, porque realmente temos, por vezes, até uma comparação com outros museus das ilusões de outros países e é interessante conseguirmos ter esta digamos, ideia também como é que os outros são e ajuda-nos a melhorar e é muito interessante porque, como disse anteriormente, temos pessoas do mundo inteiro, não é? E de todas as idades. Uma competição saudável no sentido de crescerem todos juntos. Super saudável, interessante, tiramos ideias uns dos outros e portanto, torna-nos ainda mais completos e mais interessantes de ser visitados, não é? E o Henrique já foi mostrando aqui algumas ilusões, os primeiros enganos que se faz aqui à visão, não é? Dos nossos visitantes. E aqui vocês também incentivam, normalmente nos museus aparecem aqueles símbolos a dizer proibido telemóvel, proibido fotografar. Aqui é ao contrário. É verdade. É uma das nossas imagens de marca, digamos assim, porque nós incentivamos, sugerimos, quase que obrigamos as pessoas a filmarem e a fotografarem, porque realmente ficam com memórias inesquecíveis. E apesar de depois vermos nas redes sociais, nunca é a mesma coisa de vir aqui experimentar, portanto a ideia ainda é tornar mais convidativo. É, exatamente. A experiência vivida in loco é completamente diferente. É uma surpresa para uma grande parte das pessoas, para não dizer para a maior parte das pessoas, que realmente assistem a coisas que nunca assistiram e torna-se muito interessante viver esta experiência no local. Neste primeiro local também vemos aqui, quando alguém se senta, Miguel, vou eu ou vai o Miguel? Pode ir a Daniel. Vou eu? Então eu vou ter de ser eu a explicar, tenho de dizer depois se eu estou a explicar isto bem. Quando uma pessoa se senta aqui, depois tem estes espelhos e cartinhas atrás, se eu fizer assim este movimento, agora vou tirar o microfone, parece que eu atirei as cartas, não parece? Era isto, não era, Miguel?
E é isto que têm de fazer, que é chegam aqui e fotografam ali embaixo. O Henrique também se baixou, é desta maneira que conseguem este efeito. Conseguem ter aqui uma fotografia espetacular e que realmente nos deixa a pensar, não é? Como é que é possível esta ilusão acontecer e obviamente que nós não explicamos e as pessoas guardam para sempre aqui uma memória muito, muito interessante. Isso mesmo. E nós aqui também já fomos vendo algumas que o Henrique já mostrou, apesar de ser também muito divertido, aqui temos sempre uma explicação histórica de cada ilusão. Exatamente, todas as nossas ilusões têm uma explicação junto das mesmas, temos o cuidado, temos em português e inglês, mas depois através de um QR Code conseguimos ter em francês e em espanhol, que efetivamente são as línguas que mais nos procuram e que chamemos um pouco mais universais. E portanto desta forma todas as pessoas conseguem perceber e interpretar a ilusão. Isso mesmo. E além destas visuais, nós temos assim umas ainda mais interativas. Agora vamos ter aqui uma que também é muito gira e que surpreende aqui no virar da esquina, não é? Exatamente, exatamente. Esta é uma das que realmente deixa as pessoas a pensarem. É interessante ver que andam para trás e para a frente a tentar perceber em que consiste esta ilusão e realmente... Nós hoje temos casa cheia, por isso é que o Henrique está a andar aqui devagarinho. Oi, e foi contra um obstáculo. O Henrique é assim mesmo. E aqui deste lado então tínhamos os cubos e depois passámos para... Encontramos umas pirâmides, não é? E realmente é nesta fase que as pessoas voltam atrás, olham para o cubo, o que é que aconteceu, voltam para a frente e andam nisto trás, frente, porque realmente é uma ilusão francamente interessante. Temos aqui ainda outra que há pouco penso que não vimos, ficou para surpresa. Muito bem, sim. Temos aqui uma ilusão que também é uma ilusão de ótica, em que ao promovermos aqui um movimento da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda... Que a porta vai abrir, Miguel, cuidado. Isto aqui, a casa está cheia, portanto vai havendo aqui. Temos de ir circulando com os visitantes, força, vão passando. Podem fazer adeus ao conta lá? Façam adeus. Olha, se calhar aproveitamos para ir entrar. Podemos visitar. Nós temos aqui, no fundo, a nossa casa de espelhos, que é um momento também muito procurado pelos nossos visitantes. Nós sugerimos que aqui seja feito um vídeo em Vamos tentar fazer esse vídeo. Vamos tentar fazer. Vai ser agora. Vamos fazer esse vídeo. Até vou pôr assim, 05, coisas modernas. E vou filmar-nos. Vamos os três à volta, vá. E estão connosco também em estúdio e em casa, estão todos aqui a fazer esta ilusão connosco. Exatamente. E aqui, às vezes, as pessoas perdem-se um bocadinho por causa desta roda. Aqui, depois destas voltas, às tantas, e estamos numa casa de espelhos, onde é que é a saída, não é? Claro que nós deixamos sempre uma indicação para as pessoas não ficarem preocupadas. Eu já estava a olhar para ali. Exatamente. Nós temos ali uma referência no canto da porta, que nos permite, depois com o corpo, abrir a porta e voltamos aqui um bocadinho à realidade. Isto aqui na altura das limpezas vocês devem ter mãos dedadas em todos os espelhos. Temos impressões digitais do mundo inteiro, portanto não sei se isso será bom ou será mau, mas nós fazemos com que fique pronto para os próximos visitantes e eliminamos essas impressões digitais com uma breve limpeza, porque o museu está constantemente a ser limpo e a ser preparado, sendo um museu bastante interativo, as pessoas tocam nas coisas, há essa interação e portanto também é importante higienizar o museu e deixá-lo sempre pronto para novos visitantes. Claro. Vamos seguir então. Desculpa, é que o Henrique estava aqui a fazer equilibrismo. Entretanto, seguimos, há pouco falávamos aqui desta ilusão. Que no fundo são umas imagens que, quando nos deslocamos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, estas imagens seguem-nos também com o olhar, não é? E torna-se muito interessante também. É o Einstein, não é? Este é o nosso Einstein. O nosso Einstein, agora estava aqui, uma carinha conhecida. E depois também vamos tendo ao longo de... Ai, já estou aqui a mexer no quadro. Ao longo do percurso, também ilusões como esta. Ilusões como esta, em que efetivamente são 100% de ótica, não é? As pessoas têm que parar durante um período, visualizar e depois vão descobrir a ilusão em si e vão-se apercebendo disso em poucos segundos e realmente é uma surpresa perceber os efeitos que estas ilusões têm e que nos provocam no nosso cérebro, não? Exatamente, eu há pouco quando olhava para ali ficava assim, uma pessoa ficasse um bocadinho tonta, não é? Fica assim com a cabeça à roda, é verdade. Esta aqui nós não vamos conseguir
conseguir ver o efeito dela, mas as pessoas podem ver nas redes sociais. Exatamente. Todas as nossas ilusões estão explicadas no nosso site, nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Qual é que é, podemos dizer lá para casa, o Instagram e o site? São ambos MOI Lisboa, MOI Lisboa. Portanto, fazendo uma pesquisa muito rápida, tendo em conta que somos o único Museu das Ilusões em Portugal, facilmente nos encontram e sigam-nos, porque estamos sempre a colocar novidades e colocamos também constantemente promoções, quer sejam promoções individuais, promoções para famílias, para grupos, e portanto estejam atentos, porque é uma forma de nos visitarem e também terem algum custo reduzido nesse sentido, ok? E seguimos agora então para aqui um quartinho mais escuro, não é? Apesar de ser escuro, é o quarto a sala das cores. A nossa Color Room. Vamos entrando. Nossa sala colorida. É uma sala também muito interessante, principalmente para os amantes da dança e para quem realmente sabe dançar. Isto provoca um efeito muito engraçado, porque há uma mudança de cores. À medida que nos vamos mexendo. Eu não me vou atrever a dançar, porque isso aí são 3 pés esquerdos ou 4. Mas torna-se muito interessante, porque as pessoas acabam por ter aqui alguma animação e até fazem as coisas de uma forma muito, muito engraçada. E nós também nos divertimos com isso quando os acompanhamos, porque era outra coisa que eu gostava de reforçar. Nós temos um staff constante dentro do museu que ajuda a interpretar todas as ilusões, inclusive a explicar da melhor forma para que a ilusão aconteça também da melhor forma possível. E por isso o nosso staff também é muito procurado nesse sentido. E aqui, por falar, é muito procurado. Eu sei que esta sala está vazia neste momento. Vamos entrar, Miguel. Das nossas salas de referência. Eu vou ficar deste lado. Exatamente. E aqui, como conseguem perceber, isso agora se afastar um bocadinho de mim. Vai ser agora que eu me vou afastar e parece que eu diminui de tamanho, parece a Alice no País das Maravilhas, não é? E há pouco o Miguel fazia aqui uma simulação como se estivesse muito zangado comigo. E depois, obviamente, isto dá fotografias incríveis. Ok, vamos trocar para vermos aqui. Agora sou... Ai, Jesus! Sou eu o monstro. Portanto, aqui é divertimento garantido. Divertimento garantido. Nós temos uma duração de visita estimada entre os 45 minutos a 1 hora e realmente, digamos, são 45 minutos a 1 hora de pura animação e divertimento, não é? Vindo assim com amigos, nós vimos aqui também um grupo de amigos que entrou agora, ainda deve ser mais divertido. Nós agora vamos entrar num sítio que há pouco o Miguel me falou e ficou para ser surpresa. Eu não sei o que, para mim, claro, eu não sei o que é que vai acontecer. O Henrique vai ali para o outro lado e nós vamos entrar aqui deste lado. Que é de uma das nossas ilusões mais populares, e em jeito de surpresa eu não partilhei com a Daniela porque prefiro que sinta a emoção reação. em primeira mão. Ai, Exatamente. Ok, então eu vou entrar aqui, não é? Vou passar e eu vou atrás, está bem? Não vou cair, não é? Não vai cair. Não vou cair. Não vou... Ah! Faz! Não! Eu juro, eu sei que aí em casa parece que isto está parado, mas isto olha, de repente nunca tinha andado numa montanha-russa parada. Não, é completamente. Isto é uma emoção clara e imediata, porque não há um único cliente, pelo menos não tenho memória de um cliente chegar e nos dizer eu passei naquele túnel e não senti nada. Não é pelo contrário. Estão ali a passar algumas pessoas. Todos, mas isto precisa mesmo. Eu agora vou tentar descer as escadas sem cair. Eu estava aqui com o ataque de riso. Estamos aqui, não é? Mas realmente a passagem é inevitável. Todos sentem e é uma sensação muito forte e muito divertida. É verdade, é muito divertido. Portanto, apesar de terem visto isto tudo aí em casa, o bom disto é vir mesmo experimentar. Eu agora ainda estou assim um bocadinho tonta, admito, mas gostei da sensação que para mim deu-me um ataque de riso. E além de tudo isto nós vimos... Exatamente, senão já ias contra uma parede, Henrique. Continuamos então para outra parte do museu. Passamos esta parte da exposição e depois temos uma última sala, que também é uma sala que acaba por ter muita procura e até, digamos assim, as pessoas realmente passam aqui algum tempo, porque é uma sala onde também promovemos um exercício ao nosso cérebro. Como conseguem perceber,
pelo nome, é um ginásio do cérebro, onde existem uma série de desafios em que as pessoas realmente têm que os resolver, e é um momento muito bem passado entre amigos, família, porque às tantas já há competição, não é? E torna-se muito interessante assistir todos os dias a isto e a alegria com que as pessoas enfrentam os nossos desafios. E lá está, dizia-me há pouco que há pessoas que resolvem isto em 3 segundos, outras que ficam aqui um bocadinho mais tempo. Temos pessoas que chegam a estar aqui 2 horas e meia, porque realmente não desistem dos desafios, e nós acabamos também por ficar felizes de perceber que eles perderam algum tempo, mas que chegaram ao resultado final, não é? E há pouco o Henrique mostrava ali este elétrico que estava invertido. Este elétrico invertido acaba por ser, na parte final da nossa exposição, uma das fotografias de referência, porque nós tiramos uma fotografia perfeitamente normal, mas quando editamos a fotografia, a surpresa e o resultado final é fantástico. Eu não revelaria agora, seria uma das coisas que eu deixo um desafio para as pessoas nos visitarem, porque realmente vão sair daqui com memórias inesquecíveis e com registros fotográficos e de vídeo fantásticos. Que era o que o Miguel dizia há pouco. Vamos terminar ali numa parede para deixar toda a gente hipnotizada, e dizia há pouco que lá está, o grande objetivo é que venham viver a experiência aqui, mas que levem recordações boas. Exatamente. Nós tentamos promover toda a visita de uma forma o mais ao pormenor possível, para que realmente as pessoas um dia possam recordar, perceber que viveram uma experiência diferente, diria até uma experiência única em alguns casos, e portanto torna-se interessante por isso, porque realmente nós costumamos dizer em jeito de brincadeira que somos um museu fora da caixa, e realmente fugimos um bocado ao conceito tradicional dos museus e proporcionamos isto às pessoas, penso que para todo o sempre, não é? É assim um mini parque de diversões. Exato. Para terminar, vamos deixar as pessoas lá em casa hipnotizadas. Vamos deixar. Fazer isso. E fica exatamente a nossa última ilusão, e para que as pessoas saiam daqui e fiquem a pensar de uma forma assim mais profunda o que é que nós estivemos aqui a fazer. Vamos então pôr isto a rodar, e já sabe, está completamente convidado para vir aqui visitar e experimentar em primeira mão. A minha favorita foi o túnel, tenho de dizer, foi o túnel. Muito obrigada, Miguel, e beijinhos aí em estúdio, espero que não fiquem muito tontos agora. Foi a tua favorita e foi a nossa, Daniela, porque rimos muito a ver-te no túnel. Portanto, já sabem, Museu das Ilusões a visitar em Lisboa. E de Lisboa entramos no Intercidades até à Covilhã, onde a Inês Miguel nos vai dar os destaques do site do Conta Lá de hoje. Inês! Olá, boa tarde aí. Hoje o destaque retrata o facto de os agricultores do Médio Tejo estarem há quase 3 dias sem conseguirem regar. Alertam para os impactos do baixo caudal do Tejo nas culturas do milho, feijão e do girassol. O gestor de uma exploração agrícola familiar, José Maria Falcão, acusa Portugal de falhar na gestão de água e teme com a vaga de região entre Abrantes e Constância há explorações agrícolas que estão há quase 3 dias sem acesso à água do rio. Em destaque está também a história de uma família que deixou Lisboa para criar um projeto de sonho no campo, uma quinta de agricultura biológica em Amarante. Filipa Jason e Frederico Guimarães viveram 10 anos em Lisboa, mas depois decidiram mudar de vida, ao qual se juntou Duarte Guimarães, que é irmão de Frederico, e assim nasceu a quinta Vila Caís. A família dedica-se à agricultura biológica, animal e vegetal, como forma de produzir e de consumir e de estar também na vida. Preserva ainda raças autóctones e vende essencialmente cabazes, sempre com produtos da época, para clientes e mercados locais. Tem ainda também uma marca de pimentas e mais recentemente abriram uma parte pedagógica com visitas de escolas e também de famílias. Por último, há um trabalho sobre sepulturas subterrâneas no concelho de Serpa, no Alentejo, que coloca em causa algumas das preconceições que muitas vezes existem sobre o papel das mulheres. O estudo foi destacado numa revista científica internacional e a investigação permitiu levantar um pouco o véu sobre o papel das mulheres por alturas da Idade do Bronze, há cerca de 3.500 anos, e que se questionam as ideias preconcebidas sobre o seu papel. Estas e outras notícias em destaque no nosso site do Conta Lá. Muito obrigada. Obrigada, Inês. Um beijinho. Ora bem, e é já no dia 30, que é em Lisboa, na Casa Capitão, vamos sempre a falar da Casa Capitão, mas é onde acontecem coisas giras, vai-se fazer o quê?
vai acontecer outra coisa gira, o Hot Club Song Fest, que assinala a primeira edição de um festival inteiramente dedicado à escrita de canções, criado pela Escola de Jazz do Hot Club de Portugal. Vamos ver. Naquela noite em que pediste para ficar aí, não hesitei, saí. Naquela noite em que pediste só mais um abraço, fingi grande cansaço. Naquele dia de ir embora, não esperava que agora não fosse mais voltar. Eu não sabia que teria só para te recordar, recordar, recordar. Naquela noite em que disseste sentir um vazio, não julguei estar por um fio. Naquela noite em que disseste ser a última vez, não me pus com porquês. Naquela noite de tristeza pus as cartas na mesa e disse não querer voltar. Eu não sabia que teria 1001 noites só para te recordar, recordar. Estivemos a ouvir a Maria Leitão com o tema Aquela Noite. A Maria Leitão que também vai participar neste festival, nesta primeira edição do Hot Club Song Fest, que é 30 de maio na Casa Capitão. E comigo tenho a Margarida Campelo. Olá, Margarida, olá. Que é cantora, pianista, compositora, produtora e professora na Escola do Hot Club Portugal. Faz muitas coisas. Muitas coisas. Deve chegar ao final do dia muito cansada. Mas muito feliz, também faz coisas muito giras. Mesmo. E o Gonçalo Marques, reparem, é trompetista, professor e diretor da escola também do Hot Club Portugal, da Escola de Jazz Luís Vilas Boas. Estou trompete na própria escola do Hot Club e pronto, e também se farta de fazer coisas giras. É músico, pedagogo, programador, dinamizador cultural. É gente que faz muitas coisas. Agora vamos lá perceber porque é que decidiram fazer este festival, que isto é a primeira vez que isto acontece, não é? E deixe-me dizer-lhe uma coisa, adoro as suas meias. Tinha que dizer isto. Muito obrigada. Acho que temos que começar pelas coisas mais importantes. Não é? Mais importante. Vamos, Margarida, porquê é que decidiram fazer este festival? Que eu sei que vocês querem que não seja apenas um festival, ou seja, é um festival que privilegia a palavra, que privilegia as letras, não é? Mas que vocês não querem que seja só uma coisa fechada na escola, não é? Sim, percebi bem isto? Sim, esta festa, basicamente, que é só um dia, portanto pois, não se pode considerar um festival, exato. Esta festa tem como propósito dar a conhecer este lado da escola do Hot Club, que é mais conhecida pelas pessoas como uma escola de jazz, mas que nos últimos anos tem desenvolvido um curso de escrita de canções onde têm saído vários talentos. Agora alguns diz já sempre com canta-autores, não é? Canta-autores, com muito talento, e nós quisemos dar a essas pessoas que têm saído e pessoas que ainda estão na escola este ano um palco para poder mostrar as suas canções e ao mesmo tempo também mostrar às pessoas aquilo que o Hot Club também é, que além de ser uma escola de jazz, é também uma escola que oferece ferramentas
tais como este curso de escrita de canções, de onde saem muita gente que gravam discos, como a Maria Leitão e tantos outros. É muito gira a ideia, Gonçalo, até porque também é uma possibilidade de convívio entre ex-alunos, digo eu, atuais alunos, professores, saber o que é que andam a fazer, uns e outros, e o público em geral. Pode participar? Claro, o público, esperemos que participe, a entrada vai ser livre e nós temos tanta coisa para oferecer nesse dia, Sim. com uma mesa redonda também, e muitos concertos, DJ sets, incluindo aqui a Margarida também. Ah, também é DJ? Não, não. É. Sou boa curadora de música, pá, não sou DJ. Mas é muito giro terem essa... Portanto, a oferta, isto começa a que horas? Começa às 5 da tarde. Começa às 5 da tarde, vai até às 11h30. O final da noite vai ser com concertos. Temos uma série de showcases de alunos da escola, de alunos que já saíram e já têm discos cá fora. Também professores a fazer DJ sets, professores e ex-alunos, porque vou ser eu, a Beatriz Pessoa, João Borges, uma série de pessoas que vão fazer DJ sets. Também todos passamos pela Escola do Hot Club, ou seja, isto é uma celebração de pessoas que já estiveram na escola, que foram fazer coisas diferentes que não o jazz. Pois, eu acho que isso aí é a coisa mais importante. Puro. Realmente, quem pensa no Hot Club pensa sempre no jazz. Claro. E já há uma... Eu não gosto de ter evolução, porque o jazz é maravilhoso, mas há mais do que o jazz ali dentro, não é? Sim, eu acho que o jazz é uma formação que todos temos em comum, mas que depois serve para nós fazermos tanta coisa diferente, não é? Historicamente também tem sido isso, e a Escola do Hot tem sido isso para muita gente, para mim e para uma série de pessoas que lá vão estar presentes e outras que não vão estar. E nós gostávamos que as pessoas soubessem isso e pronto, e vai ser uma celebração para isso. A Margarida vai pôr música, então e o Gonçalo? Eu vou estar lá a ajudar. A ajudar? A ajudar a fazer outras coisas. Não vai sequer tocar trompete? Não vou tocar trompete. Eu sou mais da área do jazz, mas a verdade, aqui a coisa curiosa é que desde sempre que o Hot Club formou músicos que depois tocavam em muitas outras áreas musicais, desde sempre. E as pessoas não tinham bem noção de que isso acontecia. Agora, o fenómeno um bocadinho mais recente é as pessoas que passam pelo Hot Club e não só tocam noutros projetos, mas também cantam e fazem as suas próprias canções. É um bocadinho mais recente e é um pouco isso também que nós queremos mostrar. Como é que estamos em termos de talento em Portugal? Daquilo que vocês observam, são observadores privilegiados. Eu, de certa forma, também sou, porque me passa por aqui muita gente, mas não vou dizer o que eu acho. Mas queria perceber o que é que vocês acham. Estamos a fazer música boa em Portugal? Eu acho que estamos. Acho que há muita coisa boa a acontecer e há uma geração nova muito capaz, a vários níveis. Também há muita coisa que não é o meu gosto, eu não se calhar não consigo dizer Claro. que é má, não é? Mas que há muita coisa boa, tenho a certeza absoluta. Gonçalo? Também diria a mesma coisa, ou seja, mesmo na minha área, que é mais o jazz, há uma geração incrível também a acontecer neste momento, a fazer coisas muito, muito interessantes. E pronto, é importante que tenham um bocadinho mais de visibilidade, que também é isso que nós estamos a tentar fazer. E no jazz, já conseguimos ter mais paridade de homens e mulheres? Porque era um meio mais tendencialmente masculino. Estamos a trabalhar para isso. Ou seja, obviamente há muitas cantoras, não é? Mulheres que cantam dentro do jazz também. Isso sempre houve. Na questão era mais os músicos, não é? Instrumentistas ainda não estamos longe do desejável, mas estamos a trabalhar para isso na escola. Por exemplo, nós fizemos um conjunto de descontos para mulheres instrumentistas e tiveram algum efeito, curiosamente. Nós tivemos um ano com muitas contrabaixistas, por exemplo. Giro. Já há uma série de anos que isso está já há uma série de anos Ou que seja, isso quando há acontece. estes incentivos, no fundo, a discriminação positiva funciona. Essa tem sido a nossa experiência. Agora, uma coisa que é preciso perceber é que as pessoas passam pela escola, estas pessoas todas, e muitas delas depois vão fazer muitas outras coisas e depois cá não se refletem necessariamente lá está, Claro. no meio do jazz, vão para outros meios, etc, etc. Portanto, o meio do jazz, de facto, é um meio um bocadinho específico, que tem as suas dificuldades e há muita gente que prefere fazer depois coisas noutros meios. E prefere ou não tem alternativa também? Pois, lá está. Ou seja, enfim, há que descobrir o seu lugar e nem sempre é fácil. Nós temos um país que consome jazz. Ou seja... Desculpem estas perguntas, mas Não, eu acho que são verdade, perguntas são ótimas até para interessantes. percebermos porque é que tanta gente tem de optar, pronto, se é uma opção ou se tem que se fazer à vida e ir para Pois, fazer outras coisas. vamos não lá é? ver, o mercado discográfico está a passar uma certa crise desde há algum tempo atrás, não é? As pessoas deixaram de comprar discos, portanto isto reflete-se em muitos... Mas não deixaram de ouvir música, não é? Não deixaram de ouvir música, o que se passa é que o dinheiro, enfim, isto levava-nos muito longe, mas estas plataformas de streaming
pagam muito pouco aos músicos. Portanto, esse dinheiro não vai parar às mãos dos músicos. Aliás, há portanto, artistas a retirarem exatamente. as suas obras. Portanto, é todo um conjunto de situações que não ajudam ao próprio músico. E nesse aspecto, depois as músicas mais minoritárias, digamos assim, mais de nicho, sofrem ainda mais do que as outras, não é? Mas eu não... E o jazz é realmente ainda minoritário, o de nicho? Será sempre? Há muitos tipos de jazz. Lá está, também há isso. Portanto, há uns tipos de jazz que são um bocadinho mais minoritários e outros que são menos. Mas eu diria, também para ter uma nota positiva, que de facto a força dos talentos que nós temos também dão uma certa visibilidade e atraem outras pessoas. Portanto, há esse lado negativo que eu estava a referir, mas também há um lado positivo de haver muita gente que certamente traz outra visibilidade também. Eu até acho que o facto de hoje em dia os géneros de música em Portugal estarem muito mais ligados e mesmo os meios musicais, acho que naturalmente as pessoas saem de uma escola para se entrosar noutros. Certo. E isso há uns anos não era tanto assim, ou seja, há uns anos era tudo um bocadinho mais parado, música de rock, sim. música de pop, música de jazz, e hoje em dia está tudo cruzado, portanto eu acho que é natural e acho... Sim, até a acho eletrónica, positivo. tem o Claro. jazz e... Portanto, eu acho que a escola hoje em dia cria uma série de pessoas que vão fazer tantas outras coisas e isso é só um reflexo da forma como as coisas se cruzam com facilidade hoje em dia e mais propriamente não haver espaço para músicos de jazz, porque há muita gente que também sai da escola e só faz jazz. Sim. Agora, se há espaço para as pessoas tocarem, eu acho que isso é uma coisa geral, não é necessariamente só do jazz, porque infelizmente há muita gente e pouca oferta, não é? Certo, mas ainda assim o Hot Club continua a ser, sem dúvida nenhuma, uma escola de absoluta referência. Até deve ser giro, digo eu, que gosto muito de sítios que têm memórias associadas e onde já passaram pessoas e sofreram e apaixonaram-se e tocaram e choraram. Deve ser muito interessante, não sei, para os alunos e para vocês sentirem que estão num sítio com esta carga histórica, não é? Porque tem muita história no país. Sim, e nós acompanhamos, nós, tanto eu como a Margarida, estivemos à frente de uma parte do Hot Club, que é o ateliê, que é dedicado aos mais novos, onde apanhamos miúdos desde os 10 anos. E nós já temos acompanhado miúdos. Olha, uma das miúdas foi a Beatriz Pessoa. Ai, a Beatriz Nós Pessoa, conhecemos qualquer dia. Conhecemos Já está com marcado. 10 ou 11 ou 12 anos e fizeram o seu caminho desde aí, digamos. Sim. E Deve ser portanto, assim. isso é uma coisa mesmo bonita, não é? De se ver. É, também me acontece às vezes, como imaginam, já ando aqui há uns anos na televisão de miúdos que entrevistei numa circunstância e de repente estão a tentar ser astronautas ou a fazer coisas incríveis e na investigação científica a pessoa fica, uau, que giro, não é? E é mesmo... Por outro lado, sentimos que envelhecemos, não é? Exato. Mas é a parte. vida, ainda bem que cá estamos e a envelhecer assim é que é bom. Mesmo. O que é que vai pôr no seu set? Estou muito curiosa. Bom, já os estudou o meus- set? Sim, eu não estudo muito porque eu ouço, a música que eu ouço é um nicho que vai sempre ao mesmo sítio, vai sempre a R&B, soul, pop, Vamos, diga-me assim antigo. uns nomezinhos, assim uns o nomezinhos. Stevie Wonder, Whitney Houston, Doobie Brothers, vou pôr umas coisas também um bocadinho mais de jazz, Miles, um Herbie Hancock, mas vai sempre Vai ser assim bom. para essa zona. Não há isso, sempre um Bowiezinho, focada nos anos assim? 80. Não, eu vou mais para uma coisa um bocadinho mais... Menos pop. Não é menos pop, é um bocadinho mais soulful, um bocadinho mais soulish. Pronto. Um bocadinho mais negro. E pronto. queres é que isso vai acontecer? Os DJ sets vão ser das 5h30 às 11h30 e vai ser João Borges, Inóspita, Beatriz Pessoa e eu sou a última à noite, das 9h30 às 11h30. Já vai apanhar o pessoal mais animado. Eu vou digamos apanhar as assim. pessoas mais acesas, vá. Que é aqueles carros de vassoura que ficam até ao fim, mas que por norma também são divertidíssimos e, Claro. eu diria mesmo, fundamentais em qualquer boa festa. Fundamentais. Olha, muitos parabéns ao Hot Club pelo trabalho e a vocês também por esta dinamização. Acho mesmo muito gira, acho uma ideia muito gira. Acho que faz todo o sentido. Sobretudo, eu acho que estamos todos a precisar de celebrações, de festas, de sítios para estarmos juntos, para dançarmos, para ouvirmos boa música, para conversarmos. Pode ser um jardim ou pode ser uma festa, um festival. Um festival? Sim, é festa. É uma festa. Festa, festival. Exato. E acho que... porque são sempre momentos em que nós percebemos de onde é que nós viemos, quem é que nos formou, quem é que vem aí de novo, o que é que andam a fazer. Claro, Acho aquilo que temos em muito comum acima de tudo, não é? Exatamente. Obrigada aos dois. Obrigada, obrigado. Um beijinho, Obrigado. obrigada. Obrigada. Ora bem, isto também é muito bom
vai acontecer aqui de seguida. A segunda edição das... Isto pode parecer... Vou-vos dizer isto, vão dizer assim, ai Rita, coisa tão pesada, nada disso, isto é cidadania pura. A segunda edição das Comissões de Cidadãos arrancou em 2025 com o objetivo de identificar problemas concretos do país e apresentar soluções, que é o que nasce do projeto Os 230. Nós estamos sempre a dizer, eles, não sei o quê, os partidos não fazem nada, os políticos não fazem nada. Pois, mas há aqui possibilidade de nós, eu como cidadã, vocês aí em casa, poderem precisamente fazer qualquer coisa, deixarmos de nos queixar e fazer qualquer coisa. Vamos lá perceber este projeto. Mais de metade da população portuguesa não vota nas eleições e ainda o maior número tem uma grande desconfiança em relação aos nossos políticos. Quando colocamos um boletim de voto numa urna, quantas vezes sabemos realmente em quem estamos a votar? Com alguma probabilidade conhecemos o partido, as suas ideologias e talvez o programa eleitoral. Mas quantas vezes conhecemos quem está por detrás de uma simples sigla? É fácil ir à internet e descobrir os nomes que constam das extensas listas dos partidos. Mas conhecer quem são os portugueses, os indivíduos que, com diferentes percursos e experiências, se apresentam ao sufrágio universal, torna-se um desafio mais difícil. Somos hoje, felizmente, um país democrático. Contudo, viver numa democracia não é só um direito, é também um dever cívico de conservá-la e aperfeiçoá-la. Por isso, com o objetivo de aproximar de forma transparente a classe política de todos os cidadãos, nasceu um projeto independente. Nasceu o projeto Os 230. Aqui, em São Bento, são 230. 230 deputados que têm a responsabilidade de representar mais de 10 milhões de portugueses. Com este projeto, não pretendemos branquear flagelos da nossa sociedade. Pretendemos, sim, com isenção e muita dedicação, dar a conhecer de forma mais direta e informal quem legisla e quem nos governa. O meu nome é Francisco Cordeiro de Araújo e tenho comigo uma equipa dedicada que durante os próximos tempos irá tentar quebrar a distância entre os cidadãos e os seus representantes. Bem-vindos ao projeto Os 230. Vou-lhe dizer que este vídeo está assim com ar de Casa de Papel. Sim. De professor da Casa de Papel. Parece que vai acontecer ali qualquer coisa. Porém, esta já vamos na segunda edição, não é? Exatamente. Estou com o João Malhadeira, é presidente da segunda edição das Comissões de Cidadãos. Exatamente. E eu estava a dizer, João, e vamos começar exatamente por aí, eu acho que este tipo de iniciativa é muitas vezes aquilo que faz a fronteira entre um país verdadeiramente educado, civilizado e outros que não têm tantas possibilidades, porque a participação dos cidadãos na democracia é absolutamente fundamental, acho eu. Sim, E todas as iniciativas que estimulem isso e que não os afastem dessa decisão são super importantes. Imagino que tenha sido isso que vos motivou a começar este projeto dos 230, mas gostava que me explicasse tudo desde o início. Sim, exatamente. Obrigado, Rita. Então, os 230 são uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de promover a democracia participativa em Portugal. Tem vários projetos e o que eu venho falar aqui hoje é as Comissões de Cidadãos, que é o mais recente projeto dos 230. Já vai na sua segunda edição. Começámos a primeira edição em 2023 e o nosso objetivo é muito simples: replicar o trabalho que se faz na Assembleia da República, mas fora da Assembleia da República. Estamos distribuídos exatamente pelas mesmas 14 comissões do Parlamento, somos na mesma 230 deputados, no nosso caso deputados cidadãos. A diferença aqui é que nós não exercemos qualquer poder executivo na Assembleia. São 230 deputados cidadãos das mais variadas faixas etárias, de formação muito diferente e background diferente, que têm o seu horário laboral, têm o seu trabalho e decidiram que querem dar um bocadinho mais ao nosso país e participar no processo de democracia participativa. Espetacular, mas tenho imensas perguntas. Primeiro, como é que vocês escolhem essas pessoas e se há muitas pessoas a quererem ser deputados cidadãos e deputadas cidadãs? Foi uma agradável surpresa e começando pela segunda parte da pergunta. Na primeira edição do projeto, tal como na segunda, nós não estamos à espera de receber tantas candidaturas. O objetivo é ter 230 deputados cidadãos. Na primeira edição ultrapassaram os 1000. Nesta segunda, as 600. Portanto, pelo menos 1.600 pessoas estão interessadas em contribuir com ideias e propostas para o futuro do país. E vocês tentam que haja diversidade até na distribuição geográfica? Exatamente. É uma das nossas principais preocupações, ou seja, garantir que os nossos 230 deputados cidadãos são o mais representativos possíveis da população, ou seja, não focar apenas
Lisboa e Porto, que se calhar é onde recebemos o maior número de candidaturas, tentar ter deputados cidadãos das várias zonas do país e também da diáspora. A título de curiosidade, nós temos na primeira edição 2% dos nossos deputados cidadãos estavam espalhados pelo mundo. Portanto, as nossas reuniões muitas vezes tinham de ser em horários complicados para garantir que toda a gente conseguia estar presente. Idade limite? Não temos. Ou seja, temos deputados cidadãos desde os 16 anos desde os 16. até aos 65. Ok. Portanto, Até aos 65. Portanto, Então temos idade limite. Uma pessoa com 80 não pode. Depende do tipo de candidatura, ou seja, nós não pomos qualquer barreira em termos de limite de idade. A escolha que temos tido, quer na primeira, quer na segunda edição, tem mais ou menos andado nestas faixas. É engraçado, porque eu acho muito bem que comecem logo aos 16 anos, apesar de ainda não terem o direito ao voto, podem começar a pensar naquilo que querem para o seu país, para a sua comunidade. E até porque, no caso específico da nossa 12ª Comissão, que é Cultura, Desporto, Comunicação e Juventude, portanto são muitas palavras, tem a juventude. E eu acho que é importante também garantirmos que damos espaço à juventude e quem melhor que se calhar aos 16 anos para trazer também os problemas dessa faixa etária. Então, e depois como é que isto se concretiza? Reúnem como um plenário, não é? Exatamente. Pronto. E decidem quais são os temas que vocês querem abordar? Sim, ou seja, as 14 comissões são constituídas mais ou menos por 15 a 16 deputados cidadãos. Depois reúnem-se também mais ou menos 2 vezes por mês em formato online para refletir esta dispersão geográfica. Temos uma primeira fase em que os deputados cidadãos pensam em conjunto sobre os problemas e as temáticas que querem abordar dentro da sua comissão e depois o objetivo é chegar ao fim do projeto com uma proposta de política pública. Nas 2 edições o que nós temos visto é que a tendência é uma organização em subgrupos, portanto cada comissão depois divide-se em pequenos subgrupos para abordar temáticas específicas e depois chegamos ao fim com propostas de políticas públicas que tencionamos apresentar quer às comissões do Parlamento, quer aos respectivos ministérios. Concretamente, porque depois isto vai ter um resultado concreto. Vocês vão apresentar ao Parlamento e o Parlamento o que é que faz com isto? Analisa? Tem a possibilidade de pegar nestas propostas e incluí-las no seu plano de trabalho. O próprio Governo a mesma coisa. A título de exemplo, nós na primeira edição tivemos 46 propostas aprovadas e destas, pelo menos 3 nós já conseguimos identificar que seguiram para a frente. Nesta segunda edição... Não está mal. Temos 78 propostas em discussão. Vamos ter agora, nesta sexta-feira, curiosamente, na Assembleia da República, o nosso evento final, com o objetivo de apresentar, discutir e votar estas propostas. Portanto, não é certo que as 78 propostas sejam aprovadas, porque também é importante para nós que todos os deputados cidadãos possam ter um momento de simulação da Assembleia da República em que debatem entre eles e podem votar sobre o que é que acham ou não de uma determinada proposta. Deve ser espetacular de acompanhar. Deve ser mesmo muito giro de acompanhar. Sim, foi muito interessante. Acho que posso partilhar o exemplo da primeira edição onde eu participei. Eu sou farmacêutico de formação, estava alocado à Comissão da Saúde e acho que uma das partes mais importantes do projeto é nós todos temos de votar todas as propostas. Ou seja, mesmo em áreas... Portanto, têm que aprender? Exatamente, não seriam tão próximas da minha formação. Eu tenho de ler, tenho de tentar perceber a proposta para poder votar e tomar uma decisão o mais informada possível. Isso é muito giro. E dessa primeira experiência que tiveram, não tiveram pessoas, deputados cidadãos, que pensaram, se calhar eu gostava de fazer carreira política? Boa questão. Aqui eu saiba até o momento, ninguém acabou por seguir a carreira política, mas acho que é se calhar uma primeira experiência e uma forma de motivar as pessoas, pelo menos para acompanhar mais a política e obviamente que... Porque isso é uma forma de dignificar a carreira política também, não é? Exatamente. Que é determinante. É determinante. Tudo é política, mas e nós precisamos de bons políticos. Temos bons políticos, obviamente, como em todas as áreas da sociedade há bons e maus, mas essa é uma forma, eu diria, de estimular até aos mais novos que muitas vezes têm a política diabolizada, também por alguns discursos populistas que assim o fazem, de ok, isto é giro e eu posso fazer um trabalho fixe no meu país, posso deixar contribuir, uma marca. Posso deixar uma marca. Importante. Quais é que são os temas, eu tenho aqui, e posso ajudá-lo, mas que este ano são os mais importantes a debater? Essas 73 propostas, 73, não é? 78 propostas, quais é que são os temas que vão ser debatidos? Eu se calhar vou destacar aqueles que estão mais se calhar na ordem do dia, que é mais fácil todos estarmos a par. Por exemplo, alguns quase todos adivinhamos, não é? Na área da inteligência artificial, habitação acessível, que são problemas de ordem do dia, problemas do país. Temos uma proposta muito interessante que resulta de uma coligação de 3 comissões, portanto, a 5ª de Orçamento e Finanças, a 9ª de Saúde e a 13ª da Reforma do Estado e Poder Local, que é uma revisão da avaliação de desempenho na administração pública. É a primeira vez que temos uma proposta que é uma coligação de comissões. Pretende o quê?
tem como objetivo olhar para a maneira como a função pública é atualmente avaliada e propor ali algumas alterações de forma a que possa ser mais justa. Mas numa perspectiva de progressão da carreira do funcionário público? Exatamente. Okay. Temos depois também propostas relacionadas com o voto, tornar o voto mais acessível e permitir, sobretudo, nas nossas comunidades, porque temos também uma comissão dedicada aos negócios estrangeiros e à diáspora portuguesa, facilitar o processo de votação deles em processos eleitorais. Tem sempre queixas grandes e, pelo que eu percebi, são super diversos os temas debatidos. Habitação, já dissemos, inteligência artificial, que é importantíssimo, é no sentido da regulamentação? Sim, sim. Depois temos também a regulação da publicidade aos jogos e apostas online, que é um tema que também está a ser muito discutido hoje em dia. Está e tem mesmo que ser tratado, porque, sobretudo, nos jovens, há muita gente literalmente a dar cabo da vida à conta das apostas online. Aliás, é uma coisa que eu acho incompreensível. Acho que nunca disse isto, mas vou dizer. Não compreendo como é que há influenciadores digitais que fazem campanhas sem qualquer espécie de problema a casinos online e não consigo compreender, porque é muito perigoso e isso tem mesmo que ser regulamentado. Novas regras de transparência autárquica. Exatamente. Mecanismos para reforçar o acesso à habitação, maior integração na atividade física nos cuidados de saúde, portanto, fazer e projetos pilotos de assembleias de cidadãos em Portugal. Exatamente. Isto também me parece muitíssimo importante, não é? Sim, estas duas últimas, por exemplo, foram propostas que saíram da primeira edição. São propostas que nós, apesar da edição já ter terminado, recuperar por serem importantes. Conseguimos também continuar a discuti-las. Ou seja, eu acho que isto é uma parte importante do projeto. Quer seja a primeira, quer seja a segunda edição, as propostas estão disponíveis, qualquer pessoa pode consultá-la, quer no nosso website, quer através dos links nas redes sociais, e gostava de destacar aqui também a participação e recepção que temos tido da sociedade civil. Nós terminámos esta semana a nossa consulta pública e recebemos 700 comentários. Que bom. E isto acho que é espetacular e mostra o quanto a sociedade também está interessada e quer contribuir para as nossas propostas. Eu acho espetacular. O João é farmacêutico. Exatamente. Quem está neste grupo núcleo duro, digamos assim, quais são as profissões, só para eu perceber? As nossas áreas são muitas variadas, muito variadas. Ou seja, quer na primeira, quer na segunda edição, vemos uma predominância de deputados cidadãos da área da ciência política e relações internacionais, mas também do direito, engenharia, de economia e gestão. Nós tentamos ser o mais diversos possível. E mulheres e homens? Exatamente. Anda ali 50-50, diria. Que espetáculo. Quem é que foi a primeira cabeça a ter esta ideia? Foi o Francisco, que vimos no vídeo. O professor da Casa de Papel. Eu disse carinhosamente. Que é o presidente dos 230. Dentro dos vários... Os 230 têm vários projetos de democracia participativa. As comissões de cidadãos são um desses projetos. Muito bem, olha, estou encantada, espero que isto corra muito bem. Agora, a minha vontade era de assistir a essa sessão, porque imagino que um miúdo ou uma miúda de 16 anos no plenário da Assembleia da República a terem de estar informados sobre todas essas propostas e a debaterem-nas com outras pessoas, é um exercício muito interessante, não é? Sim, exatamente. E acho que assim também se vê a paixão que as pessoas têm pelo projeto, de poderem tirar um dia e despender do seu tempo para comentar e defender não só a sua proposta, mas também, neste caso, as 78 que vamos ter em discussão. Já me disse que na primeira edição foram 13 rigorosamente até ao fim, é isso? Tivemos 46 aprovadas. 46 portanto, aprovadas. Do nosso primeiro evento na Assembleia da Pela República, Assembleia da República. Entre nós, na nossa Assembleia, saíram 46. Depois nós tivemos reuniões com as comissões e com o Governo e destas 46, 3 nós já conseguimos identificar que tiveram ali o Governo a seguir em frente com essa proposta. Quais é que eram, lembra-se? Então, era uma proposta relacionada com o IRS jovem, outra relacionada com o setor das pescas e outra relacionada com a gratuitidade do bilhete acompanhante para pessoas com deficiência em eventos culturais e desportivos. Que espetáculo. É assim, olha, é assim. São estas coisas que me fazem acreditar que ainda há esperança. Exatamente. Não é? E que há pessoas muito novas e com iniciativa e a puxarem pela comunidade para que percebamos que não podemos ser só treinadores de bancada, devemos votar naturalmente e responsabilizar os nossos deputados pelas suas decisões e pela honra que também devem sentir em representar-nos, mas também podemos fazer mais qualquer coisa. Exatamente. E que se tivermos uma boa ideia, há alguém, pelo menos, que está disponível para ouvir e para debater essa ideia. É uma coisa muito comum em alguns países do norte da Europa, não é? Mas que não é, de facto, habitual em Portugal. Às vezes, nesses países,
acontece muito em cada cidadezinha ter-se, de facto, Exatamente. porque tem a política mais referendos e tudo se referenda e tal, mas que realmente faz com que as pessoas percebam: eu tenho uma voz na comunidade Exatamente. onde eu vivo e eu quero ter uma voz e Exatamente. quero ajudar a Exatamente. decidir para o bem comum. Muito obrigada, João. Muito obrigado, Foi um gosto Rita. enorme esta Igualmente. entrevista. Obrigado. Parabéns, e depois, se quiserem, deem-nos notícias de como é Claro que que vai, sim. está bem? Como é que Obrigado. vai correr esta edição. Nós vamos fazer aqui um curtíssimo intervalo e já voltamos. Vamos falar de empreendedorismo no mundo rural, vamos falar da cooperativa Fruta Feia. Ai, é tão boa a Fruta Feia. Do livro Divertimentos Nem Acreditam. Vamos estar à conversa com a Luísa Costa Gomes e vamos ainda também saber tudo sobre pirilampos. Não perca. Até já. E já cá estamos, depois de uma breve pausa, e hoje estamos só aqui, se repararem, a dar-vos notícia de boas ideias. E a próxima não é exceção. Voltamos para falar da Associação Rural Move, que está a fazer renascer o interior do país. E reparem, tem como um dos principais projetos o Rural Impact Hub, um ecossistema de empreendedorismo e inovação social sediado em Miranda do Douro. Sim, aqui é. Então vamos lá passar a explicar isto. Tenho aqui comigo por WhatsApp o João Almeida, que é o cofundador da Rural Move. Olá, João. Olá, boa tarde. Eu tenho aqui a seguinte Boa tarde. Tudo bem, tenho aqui a seguinte explicação que adorei. Em 2020, um grupo de jovens e entusiastas da valorização do interior do país juntou-se para trazer um novo fogo a estes territórios e dar vida à Associação Rural Move. Atualmente tem 50 gestores de comunidade, desde Miranda do Douro, a Mação, de Chaves a Serpa, que dão apoio a quem quer mudar-se. É assim? É assim, João? É assim mesmo, é assim mesmo. Antes de mais, muito obrigado Viemos pelo de uma ideia convite. extraordinária para outra. Nada, o gosto é todo nosso. Viemos de uma ideia ótima de cidadania para outro exemplo de grande cidadania. Explique-me lá como é que vocês ajudam então. Imagino que eu sou uma jovem família, já não sou, já fui, e que me quero mudar, mas também não interessa, pode ser qualquer pessoa de qualquer idade, e quero mudar-me. Claro que sim, claro que sim. Mudar-me para o interior. Que tipo de ajuda é que vocês dão? Expliquem lá. Pronto, a Rural Move nasceu exatamente como está aí descrito. Foi um movimento de cidadania durante a pandemia. Muitos dizem que não tínhamos nada para fazer, não é? mas foi muito orgânico, online. Um grupo de pessoas que ou já viviam em territórios rurais ou que se queriam mudar para territórios rurais, juntaram-se para discutir ideias. E dessas ideias surgiu que havia muita gente a tentar fazer essa transição durante a pandemia, não é? Porque queriam viver com mais contacto aí com a é que nós natureza. valorizamos. Exatamente. Pois é. Exatamente. E na altura nós lançámos um projeto de uma plataforma de apoio e tivemos centenas de pessoas a contactar-nos. Pronto, depois fomos fazendo o nosso caminho enquanto projeto de inovação social, concorremos a vários concursos de inovação social e percebemos também que não conseguíamos só estar a ajudar as pessoas que nos contactavam, que tínhamos também de ter esta rede local para ajudá-las. Ou seja, a resposta à pergunta é: quer ir para que localidade? Eu mando-lhe aqui a lista das nossas 50 localidades. Se tiver interesse em alguma, a primeira coisa que nós fazemos é pôr em contacto com a pessoa ou a instituição. Nós temos protocolos com municípios, associações, juvenis, etc., e pô-la em contacto com a pessoa que vive lá e que lhe pode ajudar diretamente naquilo que é o mais simples. Não é com financiamentos, incentivos, Certo. etc. É
onde é que se arranja a casa? Onde é que é o canalizador, o eletricista, etc. Mas isso é super importante. No fundo, vocês são mediadores, conseguiram arranjar aqui uma rede de embaixadores dos lugares, não é? Desses lugares. Sim. E toda a gente ganha, porque muitos desses territórios são territórios considerados de baixa densidade, onde é preciso, eu diria que é mesmo fundamental que cheguem pessoas. E é um facto que muitas vezes as pessoas não chegam também porque não têm a informação necessária. Às vezes sentem que não vão ser ajudadas, às vezes que não conhecem ninguém. Quer dizer, no fundo, sim, vocês é como se fizessem uma comissão de boas-vindas, não é? Sim, sim. Há dois tipos de pessoas, não é? Há as pessoas que têm uma ligação familiar ou têm uma casa dos avós e que até o nosso apoio é mais até depois deles terem mudado. Há muitas pessoas que nos contactam já depois da mudança. Certo. E depois há as pessoas que não têm nenhuma ligação e que nem sabem bem para que território querem ir. Só sabem que querem mudar de vida. Exatamente. E nós temos relatos de pessoas quase desesperadas e essas pessoas dão um bocadinho mais trabalho, porque não é só um trabalho de arranjar casa ou arranjar emprego, muitas vezes são alterações profundas na sua vida. Mas tanto para umas como para outras, o nosso papel é de mediador, ou seja, nós principalmente de darmos exemplos dos nossos embaixadores, porque a maior parte deles são pessoas que se mudaram. Certo. E eles mostram como é que fizeram. E, portanto, é esse o nosso papel. E imagino que isso também gera muitas oportunidades até de trabalho, porque depois uma família sim, que se muda para um sítio, olha, vai à vossa rede, eu preciso de alguém para trabalhar aqui em minha casa. Ou seja, depois tudo isto deve mexer com a própria comunidade de forma positiva em vários sentidos, não é? Sim, nós temos que mudar uma família para uma aldeia faz uma diferença enorme, seja em termos sociais, seja em termos económicos. E, portanto, sim, aliás, eu diria que dos grandes bons desafios, neste momento, dos territórios rurais, é que é preciso gente para trabalhar, certo, basicamente. É isso mesmo. E, portanto, nós temos os relatos que nós temos dos nossos gestores de comunidade, embaixadores e parceiros, é que é preciso pessoas para trabalhar e para continuar a atividade económica que existe nos territórios rurais. Estou aqui a ver o vosso site, muito giro, muito bem feito, sim, muito fácil, parece-me uma coisa que... é só clicar, ou já vive e quer dinamizar a sua aldeia, ou se quiser se mudar, é só clicar no botão e depois nós encaminharemos. Sim. E há pouco disseste-me que já estão a conseguir trabalhar também, e ainda bem, com os municípios, com instituições, com pessoas privadas e com os municípios. Porque isto, de certa forma, é um serviço que, num Portugal perfeito, deveria ser prestado pelo município. Mas o que nós sabemos, e isto não é uma crítica, é uma constatação, é que muitos municípios não têm a capacidade de fazer este serviço. E, de certa forma, vocês também dão este apoio, não é? Sim, assim, nós depois o que temos é vários projetos. Por exemplo, temos projetos focados mais na parte do empreendedorismo, de dar competências às pessoas locais para criarem os seus próprios projetos. Temos projetos, por exemplo, de integração de migrantes, que já se mudaram e que vivem naquelas comunidades rurais. Portanto, esse trabalho com os municípios depois é muito dependente do local, ou seja, cada território tem o seu desafio. E, portanto, nós depois trabalhamos com os municípios nessa articulação. Há municípios que, efetivamente, têm esse pacote de boas-vindas muito bem preparado. Certo. E, portanto, nós quase que não precisamos de atuar nessa área, mas podemos atuar noutras. Claro. E pronto, é muito giro, ou seja, nós começámos com algumas parcerias, com Miranda do Douro e com Penela, e agora a última foi com o município de Odmira, e portanto estamos a espalhar por todo o território, sim. Ó João, uma coisa que eu senti, não sei, se calhar tu tens aqui um olhar privilegiado sobre esta situação. De certa forma, nós não sentes que perdemos uma oportunidade durante a pandemia, porque o que aconteceu, o que eu observei, foi uma série de amigos meus, até estou a falar do meu núcleo, que durante a pandemia, olha, mudaram-se para a casa da avó, que já não ia lá ninguém há não sei quanto tempo, para a terra do tio, para estarem precisamente mais perto da natureza. Mas o que eu sinto é que depois, como não tinham as condições ideais para ter lá a família, sim, ou a digitalização necessária para trabalharem remotamente, muitos deles
voltaram para as chamadas grandes cidades. E isso fez-me pensar que podíamos ter, a oportunidade da pandemia poderia ter sido melhor aproveitada. Bem, sei que estávamos todos preocupados com outras coisas, nomeadamente em sobrevivermos e com a nossa saúde e as vacinas e tudo isso. Mas foi pena, não é? Porque vocês próprios tiveram esta ideia durante a pandemia. Sim, foi no início. Nós lançámos as primeiras coisas em maio de 2020, portanto 2 meses, ou 2 ou 3 meses depois. Mas sim, eu diria que houve duas coisas que eu acho que podia-se ter trabalhado melhor e que nós estamos a tentar trabalhar. Recuperar terreno. Uma delas foi exatamente essa questão do trabalho remoto. Nós tivemos muitas pessoas que nós apoiámos, ou que estão até na nossa rede, e que quando a pandemia acabou ou melhorou, as empresas fizeram forcing para voltar ao escritório. E, portanto, muitas delas foram forçadas a reverter essa decisão. E, portanto, isso foi um bocadinho a oportunidade perdida nesse sentido para quem trabalhava remotamente. Certo. Depois, também houve uma oportunidade, e aí é onde nós continuamos a trabalhar, de integração destas pessoas. Não é só, e isto é a crítica construtiva que nós deixamos para os vários atores, não basta um incentivo financeiro, não basta uma infraestrutura, até pode haver internet de alta velocidade, isso é tudo muito importante, espaços, etc. Mas é preciso que a pessoa se integre na comunidade. Sem dúvida. Porque senão vai voltar atrás. Nós não somos nada sem os outros. Pode haver até tecnologia. E nós temos casos desses, infelizmente. Seja, as pessoas têm que sentir que têm vizinhos, que, como tu disseste há pouco e bem, que se precisarem de um canalizador, quem é o senhor que vende o pão, onde é que eu posso, se os meus filhos tiverem uma aflição, onde é que eu vou? Isso é informação preciosa, não é? Que tem de... E que isso só se consegue... Isso é que é a verdadeira comunidade a acontecer, não é? O que vocês fazem é que vocês forçam um bocadinho essa comunidade, forçam no bom sentido. Sim, ou seja, nós por exemplo, se chega alguém que diz assim, tenho aqui uma ideia para criar um projeto de agricultura regenerativa, ou um projeto de coworking rural, ou um projeto de turismo. Eu digo logo, olha, nós na nossa rede temos 5, 6, 7, 8 pessoas que estão a fazer o mesmo que tu noutros pontos do país. E põem as pessoas a falar umas com as outras. Exatamente, esse é o principal objetivo, sim. E também mudar um bocadinho, aliás, eu fiz questão de trazer aqui a nossa t-shirt. Levanta lá um bocadinho, é muito gira. E mudar um bocadinho, ou seja, nós focamos-nos muito no conceito de nova ruralidade e detestamos, e acho que no meu discurso foi claro, detestamos estar a falar dos problemas e do fatalismo, etc. E a nossa mensagem é que rural rocks, e portanto há muitas oportunidades. Olha, eu não sei se tu tens visto o nosso canal, mas é exatamente nesse espírito que nós nos movemos. Sim. E agradecemos imenso. Aliás, já passaram alguns dos nossos projetos mais locais no vosso canal e acho que estão a fazer um trabalho enorme nesse sentido de mostrar que há vida, há movimento, há oportunidades no mundo rural. Sobretudo não haver um olhar condescendente sobre os territórios e haver um olhar de oportunidade e de verdadeira oportunidade de felicidade e de uma oportunidade de uma vida diferente. E sim, Rural Rocks. Gosto muito da ideia, João. Muito obrigada. Foi um gosto conversar contigo e parabéns. Muito obrigado, eu. Parabéns. Obrigado. Vão dando notícias das vossas iniciativas. Boa? Obrigada. Isto é pronto, a pessoa quando... Há momentos assim, em que aparece gente que contam boas ideias e que nós pensamos, ok, há solução, isto vai acabar por ir para a frente, quer queiramos, quer não, porque há gente a pensar de forma muito boa. E as pessoas que se seguem também. Olha, repare neste slogan, gente bonita come fruta feia. Adoro. Mas a gente feia também come fruta feia. Todos devemos comer fruta feia. Mas não existe gente feia, não é? Gente feia é um conceito bom. Agora podíamos entrar por outras conversas. Este é o lema de uma cooperativa que nasceu para travar o desperdício dos alimentos, apenas porque são feios, pequenos, defeituosos, manchados ou imperfeitos. A sua criadora chama-se Isabel Soares e está na próxima paragem, mas antes veja o que é o dia-a-dia na fruta feia.
digam lá que neste canal a pessoa não fica logo bem disposta. É assim, 3 segmentos em que só pessoas com ideias boas. E a Isabel Soares está aqui ao pé de mim, que é criadora e presidente da cooperativa da Fruta Feia, e que teve esta ideia espetacular. E está aqui com o João Pereira, que é da casa. Olá, João. Olá. Tudo bem? Boa tarde, Rita. Olá, Isabel. Já vão perceber porque é que o João está cá, mas antes vamos começar pela Isabel. Isabel, de onde é que surge esta ideia maravilhosa da Fruta Feia? Primeiro, obrigada por estar a dizer que é uma ideia maravilhosa. Então, não é? Então, a ideia surgiu de uma maneira muito simples. Eu, no final de 2012, estava a ver um documentário sobre o desperdício alimentar e apercebi-me que 30% do que é produzido pelos agricultores na Europa é desperdiçado por meras razões estéticas. Ou seja, porque as coisas são muito pequeninas, grandes demais, têm uma forma estranha. E isso, para mim, não fez sentido nenhum. E então, coisas boas que se podem comer. Sim, sim. Tem qualidade de alimentar, não é? Sim, a qualidade aqui não está em causa, Claro. é só uma questão de aparência. E isso para mim não fez sentido. Eu pensei, tal como eu, que sou assim muito pequenina, se eu fosse uma fruta, eu também não entrava no mercado. E automaticamente... Vou medir com o calibrador, Isabel. Teve muita graça agora, Isabel. Automaticamente comecei a pensar numa solução que Que conseguisse... discriminação terrível da fruta. Eu estou terrível, consigo. pelo tamanho. Por amor de Deus. E então eu comecei a pensar numa solução que conseguisse canalizar esses produtos, desde os agricultores da região até àqueles consumidores que, tal como eu, não julgam a qualidade pela aparência. Estão a borrifar para a aparência Pronto. da fruta. E então surgiu-me automaticamente a ideia da fruta feia na cabeça e era assim uma conversa de cafés com amigas. Depois, um dia, estou a ler o Público, eu na altura não vivia em Portugal, vivia em Espanha. em Barcelona, sim, não em era? Barcelona, exato. E estou a ler o jornal e vejo concurso de ideias de origem portuguesa. Um concurso promovido pela Gulbenkian, dirigido a portugueses que viviam no estrangeiro e tinham uma ideia de um projeto para o país. Essa foi Maravilhosa Gulbenkian, não é? Sempre. Pronto. Essa foi a motivação necessária para eu começar a transpor a ideia da fruta feia da minha cabeça para o papel e fazer dela uma solução economicamente, socialmente e ambientalmente viável. Pronto, eu ganhei esse concurso. Voltei, não ganhei o primeiro prémio, ganhei o segundo. Pronto. Depois tive que fazer uma campanha de crowdfunding para angariar o dinheiro que me faltava para o arranque. Ok. Voltei para Portugal em julho de 2013 e a cooperativa arrancou em novembro de 2013. Mas, ao princípio, não foi fácil. Não. Custou-lhe até convencer os agricultores, não foi? Com os agricultores, ao contrário das minhas expectativas, foi muito difícil, porque o projeto surge para ajudar os agricultores, não é? O projeto surge exatamente para escoar essa parte da produção, esses 30%, que são rejeitados por razões estéticas. Já lá vamos, o João já vai explicar essa parte. Pronto. Então eu pensei que os agricultores automaticamente estariam do meu lado, mas não. Eu penso que os agricultores ou achavam que eu era louca, ou achavam que eu era da ASAI, mas quando eu ia para os mercados à procura de agricultores, ninguém tinha desperdício devido à aparência. Pronto. Eu acho que podia haver essa desconfiança. Ui. Sim, desde o momento que arrancámos, pronto, e depois saímos numa revista do setor, a revista Fruta e Legumes. Exatamente. E eu comecei a aparecer nos mercados já com a revista a dizer que era verdade. Sou eu! Olha, sim, sou eu, estou sou aqui. maluquinha. Não sou maluca, eu efetivamente venho aqui com uma carrinha de manhã comprar os vossos produtos. A partir daí, desde o momento em que eles acreditaram na veracidade do projeto, já foi muito mais fácil. Portanto, nós hoje em dia trabalhamos com uma rede de 400 agricultores. Não, vocês neste momento têm quantas pessoas em lista de espera? Nós neste momento temos 25 mil pessoas em lista de espera. Consumidores. Para serem consumidores. Mas e já inscritos e a recolherem o seu cabaz semanalmente, temos 13 mil. Pronto. Mas já agora, aproveito para partilhar que com os agricultores foi muito difícil. Ao contrário das minhas expectativas. E também ao contrário das minhas expectativas, com os consumidores foi muito simples. Eu, ao enviar um simples e-mail para a minha rede de contactos e um post no Facebook a dizer quem come fruta feia, abertas as inscrições para a cooperativa Fruta Feia, em menos de uma semana já tinha mais de 100 pessoas inscritas. No fundo, tive que reformular tudo. As pessoas são inteligentes porque vão receber um cabaz, é só fruta? Não, é fruta e legumes. Fruta e legumes, de qualidade e também a um preço muito mais baixo, sim, não é? Sim. Por isso é que há 20 mil pessoas neste momento que querem também... Sim. É um preço que inicialmente, quando nós arrancámos, o mesmo cabaz comprado no supermercado custava ao dobro do preço, portanto era um preço que equivaleria a metade do preço do supermercado. Hoje em dia, com os preços que os supermercados estão a praticar, eu diria que chegamos a custar 1/3 do supermercado. É impressionante isso. Portanto, para além dos consumidores terem aqui
a possibilidade de apoiarem os agricultores locais, Pois, claro. serem parte ativa do combate ao desperdício alimentar, Super importante. também vem uma poupança no seu orçamento mensal, não é? É um ovo de Colombo, é uma ideia ótima, excelente. maçã de Colombo. Uma maçã de Colombo. E porquê é que não conseguimos escoar, ou seja, porquê é que estas pessoas estão em lista de espera? Ou seja, a sua estrutura já não lhe permite, não consegue neste momento fazer mais? Não, nós estamos sempre a crescer. Aliás, há 2 semanas abrimos um novo ponto de entrega. Os pontos de entrega são os espaços onde nós montamos os cabazes que depois vendemos aos consumidores. Cada ponto de entrega tem uma carga limite, tanto a nível de carrinha como a nível social. Ou seja, nós abrimos aos associados das 5 às 8h30. Em média, vêm 350 pessoas a cada ponto de entrega. Receber 350 pessoas em 3h30 já é muita pessoa, não é? E a nível de carga de produtos, as carrinhas também já estão na sua carga máxima. Nós não conseguimos carregar Então, mais o problema produto nas carrinhas. é mais, ou seja, Logística. de logística. É um obstáculo logístico. Não é uma questão, porque ainda há mais coisas para escoar. Sim, ou seja, é um obstáculo. Ainda não estamos a conseguir aproveitar Há mercado, tudo. há mercado. Há mercado. Há caminho para andar. Há porque caminho para fazer. Ainda há produto para escoar e há pessoas em lista de espera. Por isso há caminho para andar. E é esse caminho que nós estamos a trilhar. Ou seja, nós, para conseguirmos aumentar o nosso impacto, só o conseguimos fazer através da abertura de novos pontos de entrega. Nós iniciámos há 12 anos com um ponto de entrega, uma única trabalhadora, que era eu, salvávamos na altura 500 quilos de desperdício por semana. Nós hoje em dia temos 21 pontos de entrega, temos 13 mil consumidores, ao início eram só 100, temos 400 agricultores, ao início eram só 10 que foram arrancados a ferro, como nós já falámos aqui, e nós, por semana, neste momento, estamos a salvar 32 toneladas de desperdício. Portanto, Eu a estar aqui muito bem disposta. É porque isto é tão bom. Ai, que bom. e é isto que nós vamos continuar a fazer, é abrir mais pontos de entrega, trazer mais pessoas para a comunidade, tanto agricultores como consumidores, e assim aumentar o impacto ambiental da nossa cooperativa. Com certeza. Porque nós, quando estamos a salvar o desperdício de alimentos, não estamos só a salvar o desperdício de alimentos, estamos também a salvar o desperdício dos recursos naturais. Foram usados para produzir aqueles alimentos. Exatamente, energia, Água. água, solo. Ora bem, João, para existir fruta feia, que é assim uma coisa... Coitadinha da fruta, não é nada, mas é um grande nome, porque... E até Fica é no bom, porque ouvido. até... Não, e não é só isso. Um certo orgulho em ser fruta feia. É exatamente. engraçado o nome. Para existir fruta feia, é porque houve uns senhores que decidiram que ela era feia, não é? Foi a natureza, provavelmente. Não. Pode não ter A sido. natureza não decidiu. Quem é que decidiu que há regras para aquilo que o consumidor... Foi as normas de comercialização da União Europeia. Mas porquê? A pergunta é porquê? Não, é uma questão de comércio. Eu gostaria de começar por valorizar aqui um tema, já vamos aqui Vamos à lá. parte comercial, que é o tema do comércio de proximidade. Porque, de facto, eles representam, e nós hoje... Eu estive a recordar, o primeiro supermercado que abriu em Portugal foi em Matosinhos, em 1985. E, portanto, nós fomos confrontados com um modelo de negócio que não havia. Portanto, 41 anos depois, temos mais 1.700 supermercados e hipermercados. Eu acho que a fruta feia representa aqui também uma fórmula diferente de... Muita gente deixou de ir às praças porque as praças tomaram outras, os mercados municipais, ou seja, nós temos uma rede no país de mercados municipais por razões diversas, mas obviamente é o equilíbrio sempre entre aquilo que é a conveniência, não é? Vamos a um supermercado, a um hipermercado, estacionamos o carro, estamos lá o dia todo, compramos tudo e acho que Portugal esqueceu-se um bocadinho Mas, deste João, comércio uma tradicional. pergunta que lhe faço. E também serve para a Isabel. A fruta feia, por exemplo, só é proibida nas grandes superfícies? Não, é isso. E agora vamos à normalização. Nos tais mercadinhos... Não, nos supermercados. Vamos ao caso de uma maçã. Isto são normas de comercialização, que a Isabel também conhece bem. As normas são iguais para todos os países da Europa. Isto é uma forma de nós termos uma relação comercial e uma linguagem entre a Europa e o resto do mundo, porque o calibre, vamos começar pelo calibre. O calibre é medido de uma maçã por o raio, o perímetro equatorial. Esta eu trouxe aqui uma, se eu fizer assim, isto faz muitas vezes no controle de qualidade, quando se vai entregar uma carga aos supermercados, eu falo nas grandes superfícies, não é? E, portanto, é, no fundo, o raio, o diâmetro que tem, são 65 milímetros. Abaixo dos 60, uma maçã já não entra neste grupo de normalização. Portanto, os kiwis também têm um mínimo e esta fruta feia pode ser originada naturalmente por
ausência de calibre. Pronto, ou seja, que não é comercializável. Mas isto é um normativo. É um normativo que Mas há imensos, não é? Há imensos normativos porque tem a maçã, é um bocadinho como aos azeites que falámos da última vez, a maçã tem uma categoria extra, tem uma categoria 1 e uma categoria 2. E temos a quarta, que é a fruta feia. E, portanto, tudo isto está perfeitamente padronizado. Para além disto, é preciso ver que no retalho, na grande distribuição hoje, eu diria que 80% da alimentação passa por este tipo de canais. Para além disto, ainda existem fichas técnicas de cada produto que, em cima, que o calibre é apenas uma delas, mas tem a ver com a coloração, tem a ver com a dureza, o Brix, o nível de açúcar, e, portanto, isso, muitas vezes, gera muita fruta e hortícolas que não cabem nestes padrões. E aí, ou tem duas hipóteses, ou vai para mercados secundários, com categoria 2, por exemplo, nos mercados abastecedores, aquilo que é normal que nós vimos que havia antigamente, ou pode ter este destino da fruta feia, ou no limite vai para a indústria. E o que vai para a indústria é um valor muito baixo. E, portanto, eu acho que Quando diz vai para a indústria, vai para os por exemplo, sumos, vai para os sumos, concentrados, cidras, ou seja, a fruta feia tem este mérito, acho eu, que é aproximar o produtor do consumidor, reduzindo o canal, não é? Portanto, encurta a cadeia, porque há uma relação direta. O produtor entrega diretamente neles, no mercado municipal, por exemplo, e depois vai lá levantar o cabaz, e, portanto, tem essa vantagem. Tem a vantagem de valorizar uma fruta que, se fosse, por exemplo, para a indústria, para sumos ou outro destino, seria um preço muito mais baixo e o produtor vai receber um valor mais justo por aquela fruta. E, portanto... Mas eu continuo sem perceber a questão principal, mas deve ser eu, porque eu tenho um problema com discriminação e com as normas em geral. Com tudo o que tem que ser perfeito. Quer dizer, porque é que se exclui? Rita, não é perfeito, é o que é. São normas. Sim, isso eu já percebi, mas isto aplicava-se a tantas coisas na vida, meu Deus, percebe? João, faz-me muita confusão. Pronto, é um mundo que caminha para uma padronização e higienização. Eu percebo. Se me falassem qualidade alimentar... Segurança alimentar. Pronto, é outro tema. Mas se liga com a fruta feia? Não, a segurança alimentar tem a ver com aquilo que é as análises físico-químicas que são feitas certo, às frutas. Mas a fruta feia não tem problemas de segurança alimentar. A fruta feia é um conceito, é um conceito que não está normalizado. Por isso é que é um grande conceito. Não tem normalização. Obviamente que eles têm que cumprir as regras do jogo. Não é? Portanto, naturalmente, não é, Isabel? Claro. Sim, eu percebo, mas pronto, eu sou contra essas regras, pronto. Não acho que seja... Era um bocado o que o João estava a explicar. Ou seja, não é proibido vender fruta feia, né? Tanto que nós somos legais. Certo, O que esta norma europeia faz é estabelecer um vocabulário comum. Ou seja, esta norma abrange 11 produtos e o que faz é categorizá-los em 3 categorias, que é a Extra, 1 e a 2, com base em padrões estéticos, sejam eles porque o tamanho, princípio que o consumidor, cicatriz quando chega ao na supermercado, não quer Exatamente. uma maçã que tenha uma cicatriz. Sim, e isto permite, ou seja, ao criar este vocabulário comum da categoria 1, 2, extra, permite os supermercados, os grandes canais de distribuição, dizerem aos agricultores: eu só quero tomate calibre 1. Pronto, calibre não, categoria 1. Tudo o resto fica de fora. Ou seja, pode-se vender, só que os supermercados não compram. Isso aos agricultores. Mas como são eles que compram quase tudo, não é? Que é esse o grande peso, é este desequilíbrio. Ok. Pronto, eu vou dar um exemplo, talvez seja mais fácil. Rita, vou tentar agora explicar melhor. Sim, mas por isso é que é tão importante difícil. existir a fruta feia, Rita, que salve esses 30% que não entram nos supermercados. Há uma tangerina no Algarve chamada Encore en français. Sim, sim. En français? É verdade. Agora, para ver se eu recupero isto, não é? Pronto. Isabel, tu conheces a Encore, claro. Sim, pronto, agora eu digo é Encore. Eu não o digo com pronúncia francesa, mas digo Encore. Pois está bom. Vamos em frente. E, portanto, essa tem uma série de manchas na epiderme, mas para mim são as mais doces, mas não há aceitação no mercado. Sim. Porque as pessoas, quando vão adquirir aquilo, nem sequer têm acesso àquilo. Isso é um dos fatores que é considerado nesta norma europeia. Esse é um exemplo. São as manchas na casca. As manchas e a coloração é outro também. E a coloração, o tamanho, o Brix... A minha mãe, que deve estar a ver o programa, dizia-me muitas vezes: olha, filha, as maçãs que são picadas pelos passarinhos são as mais docinhas. Sim, eu vou dar outro exemplo. Isto é uma coisa chamada carepa. A carepa é esta mancha, meio castanha, que é uma reação do fruto a alguma adversidade, não é? Ao frio, à temperatura, etc. Mas eles dizem, os antigos, as mães, que com carepa ainda são mais doces.
Mas ver? isto está registado nas normas de comercialização. fruta feia? Não, não é como fruta feia. Só pode ter um limite X de carepa Sim. para ser comercializado. Isabel, confirmas? Sim, sim, sim. Há uma superfície da área de. Ou seja, a área de carepa tem que ser. carepa. Está-me a dar uma vontade. Menos Epá, do eu- que não mas sei o quantos consumidor- milímetros quadrados. Mas isso, essa Consumidores pode lá ser em vendida. casa, vocês Pode- respondam, por amor de Deus. Alguém vai ao supermercado, deixem-me cá ver a carepa. Não, não vai, mas Tamanho da os técnicos de carepa. qualidade dos supermercados vão. Sim. São eles que colocam Questão é essas que o regras. consumidor no supermercado já nem sequer tem essa opção de escolha. Exatamente. Pois não, já está Porque tudo tão esteticamente exatamente, essas maçãs padronizado. pequeninas, esses tomates que não, com uma coloração diferente, já nem sequer tem possibilidade de os escolher. Eles não Isabel, estão nas disseste-me que eram prateleiras. 12 produtos? São 11 11 produtos. produtos. É Quais uma gama de produtos. quais é que Eu são? tenho Tem todos. aí, só para eu saber. Maçãs, citrinos, citrinos. kiwis, alfaces, pêssego, peras, morangos. Como é que têm que ser as alfaces? Não tenho aqui a norma em concreto, mas pronto, mas tem lá, mas aquilo são. Eu, como me dedico à Rita, fruta feia, não me Rita, importo o muito decreto- de perceber os Rita, os padrões o decreto-lei da só tem bonita. 76 páginas, portanto estás a ver o nível daquilo. Ok, ok. Pronto, morangos, pimentos doces e pimentões, tomate e as bananas também entram agora, na última A banana revisão. não Na pode. última revisão. Na o- última, em A 2023. revisão da banana deu o quê? Que a banana não pode Eu ter não sei, vou determinado ser tamanho? sincera, eu não sei, porque como eu me dedico ao resgate da fruta feia, eu não conheço Olhas para todas ela as e ela regras. parece sempre Eu não bonita. conheço as regras da fruta bonita, porque Epá, eu não. obrigado. Eu comprei a fruta feia aos agricultores, eu não compro a bonita, portanto. Pois, claro. Não me interessa, tipo, as regras pelas quais os supermercados seguem, porque nós contrariamos exatamente a essas regras. Ou seja, Uma coisa muito gira, Isabel. criamos um Vocês já mercado fazem. alternativo para estas frutas. Já vai muito para lá da comercialização, o teu projeto, não é? Vocês já vão às escolas e fazem consciencialização. Sim, também fazemos workshops com as crianças, sim. Elas devem ficar como eu fico, não é? As crianças. Sim, Devem ficar assim, fruta feia. sim, pronto, as crianças são muito inocentes e desde logo isto para elas não faz sentido nenhum, até porque as crianças preferem mais a fruta pequenina. Portanto, para elas a fruta feia faz todo o sentido. E então nós achamos muito importante passar a palavra desde logo. Ou seja, Isabel, pequenino se torce o pepino. Exatamente. E são crianças que depois, quando vão para casa, falam disto aos pais e se calhar quando vão com os pais ao supermercado também lhes falam disto. E os pais Olha, depois escolhe ficam na tua aquela. lista de espera. Escolhe aquela que Não está conseguem. Ficam, Não ficam, conseguem. ficam. Mas Mas depois entrar, entram. mas depois mais Mas tarde depois chega entram. um momento que entram. Claro, e é muito bom, é como entrar na Depois faculdade. entram cheios de vontade. Já tínhamos falado, Rita, da fruta escolar, que era outro programa, Certo. que casa diretamente com esta fruta pequenina, não é? Portanto, nós vimos que em Portugal temos essa oportunidade de ter, e há muitas escolas que nem sequer são aderentes ao programa. E, portanto, estas ações de sensibilização, quer da fruta feia, permite com que haja os miúdos a olharem para a fruta de outra maneira. Sim. E não a fruta que nós vimos. E que há outra coisa muito importante, que é a qualidade da fruta nas cantinas, que é um tema que a gente um dia há de trazer. Ai, João, tu É um tema. traz-me esse tema, por A favor. qualidade da fruta que se é vendida nas cantinas. Não é culpa dos produtores, é provavelmente o preço que está, o valor que está alocado a cada refeição, ser um valor tão pequeno. É difícil não é? entrar nas cantinas. Nós já tentámos com o Pois. projeto europeu que tivemos e é muito difícil porque eles preferem comprar a um fornecedor logo tudo, chave na mão, a refeição, Exatamente, a fruta. exatamente. E então desdobrar isto e ser a fruta feia, por exemplo, o fornecedor de fruta não tem se calhar sido muito fácil. complicado. Pois, exatamente. Ok. Olha, parabéns, Isabel. Obrigada. Espetacular. Acho que vou para a lista. Sim. Quando Ou passa entrar. por um dos nossos pontos de entrega para Não. conhecer. Sim, para conhecer. Acho que por acaso era uma coisa gira para fazermos um Nós direto. temos 21, 15 na região de Lisboa e 6 na região do Porto. Pronto, isso era muito giro. João, foi ótimo. Obrigada Obrigado, por ter Rita. trazido Desta vez, um medidor de maçãs. um medidor, pronto, calibrador. Adorei. E vá preparando o próximo tema, que pode ser precisamente aquele que sugeriu há pouco. Qual é que foi, que eu já não me lembro? Já falámos a questão da qualidade da fruta das cantinas. nas cantinas escolares. Sim, sim, é um sim. tema sim, sensível. sim. É sensível, sim, senhor. Muito obrigada a ambos. Obrigada. Muito obrigado, Rita. Ora bem, Divertimentos é o nome de um livro feito para crianças, mas que dá para todos e onde as palavras são usadas como brinquedos. A autora, licenciada em Filosofia, já dirigiu a revista Ficções, escreve crónicas, contos, romances, peças de teatro. É uma absoluta referência na literatura em Portugal. Chama-se Luísa Costa Gomes.
Vou-vos ler um bocadinho deste meu último livro, o primeiro na tinta da China, com ilustrações do Jorge Nesbitt, que é uma coleção de poemas, vamos dizer assim, no seu sentido mais lato, e que são brincadeiras, enfim, pequenos nadas, coisas de nonsense, e outras com alguma consequência, como esta que eu vou ler, e que é todo um programa ético, moral e até político. Chama-se Quem Gosta de Quem e do Quê. Anfíbio gosta de lapas, elas preferem dormir. Anfíbio arranca-as da rocha com o sacho e come-as debaixo da tília. A tília prefere dar sombra a cavacos que por vezes lhe caem dos ramos. Tolera, enfim, que anfíbio lhe coma lapas na tíbia. Quem gosta de quem e do quê, ninguém tem nada com isso. António ama Mafalda. Mafalda ama José. José prefere a TV. Quem gosta de quem e do quê, ninguém tem nada com isso. Temos um prazer enorme, uma grande alegria receber aqui através do WhatsApp a Luísa Costa Gomes. Olá, Luísa. Antes de mais, muito obrigada, porque acho que é a primeira vez que a entrevisto, pelo menos que eu me lembre, acho que tenho boa memória, mas tenho uma grande admiração por si, portanto é um momento, já por mim, de grande felicidade, de estar aqui no nosso canal. E no meio de tanta coisa que a Luísa já fez e que continua a fazer, ainda assim vêm estes livros dos divertimentos. Porquê é que acha tão importante que as pessoas se divirtam e que se sintam desafiadas também com estas questões que cruzam a leitura com a oralidade? Acho importante porque acho que, quer dizer, objetivamente é importante que o pensamento não seja sempre considerado algo que se faz depois de se fazer tudo o resto. Ou seja, acho que é importante que o pensamento seja divertido, que haja o sentido do jogo, o sentido da brincadeira. Disse aí que o livro é para crianças e também pode ser para todos. Eu diria ao contrário, o livro é para todos, que também podem ser crianças. Muito bem. É evidente que os todos, não é, os adultos, terão algum pejo ou algum embaraço em comprar um livro ou em ter na mão um livro que não seja nitidamente para adultos. E, portanto, foi uma forma de lhes providenciar um livro em que eles se podem divertir como uma criança, mas, de facto, tem uma série não diria, mas tem 2 ou 3 textos que nitidamente as crianças percebem, porque as crianças percebem tudo, mas que não são de entendimento imediato. Dizer a verdade, nem eu os percebo muito bem. Gosto muito do som, gosto muito da música, daquelas palavras. A música traz uns sentidos que são não completamente óbvios nem imediatos, mas acho que são, por exemplo, esse poema que eu li aí, ou texto, ou o que for, só há muito pouco tempo é que eu percebi que havia de facto uma grande violência nesse poema, não é? Como nos contos do Grimm, por exemplo. Exato. Há um anfíbio que arranca as lapas e come-as e a tília não gosta, mas tolera. Enfim, quando eu falo em programa político, esse programa ético é bastante mais complexo do que parece à primeira. Mas também muitos de nós, digo eu como leitor ainda com muitas memórias dos livros que me marcaram na infância, foi através da literatura, muitas vezes, que me apercebi de algumas coisas que são realidades do mundo e que eram retratadas por escritores e pessoas dos contos, como a Luísa e outros, e que foram determinantes. Não devemos retirar às crianças essa Não é preciso acabar, Rita, não precisa de acabar claro. A pergunta, não se deve retirar às crianças coisa nenhuma. Deve-se dar-lhes tudo com cuidado. Certo. Nós damos às crianças coisas de uma brutalidade enorme, exato. Todas as noites na televisão, de uma violência, de uma desumanidade total, e ficamos muito preocupados se as crianças veem uma pessoa ou com algum problema, quer dizer, temos um sentimento
de proteção das crianças completamente deslocado. Aquilo que nós devíamos fazer, acho eu, era protegê-las da brutalidade sem sentido, né, enfim, das guerras permanentes espetáculo, e de tudo aquilo que elas são de facto obrigadas a ver e que as dessensibilizam para o pensamento e para o divertimento. Muito bem, é isso mesmo, Luísa. E cada vez mais estimulando um pensamento crítico que eu não sou tão pessimista assim, mas que muitos temem que se esteja a perder para o imediatismo do digital, não é? É muito diferente pegar num livro o foco de atenção, aquilo que o livro nos faz pensar. E neste em particular dos divertimentos, e eu achei muito engraçada a Luísa estar a dizer que alguns adultos poderão ter algum pudor em pegar num livro destes. Eu acho que são estes livros... Então, é um livro com imagens e os adultos não podem ler livros com imagens, a não ser que sejam... Alguns lêem! Pois, acho muito bem, não há razão nenhuma para não... Mas isto para lhe dizer que também nos convoca para uma cena entre pais e filhos, ou educadores e crianças, entre o avô e os... que é estarmos todos, como a Luísa disse, à volta de um livro, a rir, a desafiar-nos, a tentarmos dizer aqueles trava-línguas. E eu tenho as melhores memórias, desses momentos. Sim, com os meus filhos, mas também com os meus pais, com os meus avós. E por isso é que achei que este livro faz muitíssimo. Eu acho que isso era um dos objetivos, quer dizer, era tirar essa hierarquia prévia, não é? De que é a avó que conta e a avó é que percebe a história e o neto não percebe. Exato. Portanto tem que ser explicado. Quando as crianças percebem tudo à primeira, quer dizer, percebem logo percebem logo se a avó percebeu ou não percebeu. Exato. Ou se gostou ou não gostou, mas está a fingir que não sei quê. E de facto esses fingimentos e essas memorizações das crianças, essas infantilizações de crianças e adultos, é que eu acho que é preciso, e fico muito contente com essa sua memória de uma leitura que é partilhada em sistema de igualdade, em que a certa altura há uma criança que pergunta, mas eu não percebo isto, e o adulto diz, bem, eu também não percebo, não. Se calhar a autora não faz ideia nenhuma do que está a fazer. Também é uma hipótese. Até porque nós dizermos que não percebemos alguma coisa é algo extremamente refrescante nos dias de hoje, toda a gente sabe tudo. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim, toda a gente tem opiniões sobre tudo a toda a hora, sobretudo opiniões sobre as coisas que ignora profundamente. Exatamente. Luísa, o que é que continua, para além das trava-línguas e deste sentido de uma leitura divertida e que nos convoca a estarmos juntos, o que é que continua a inspirar à escrita? Eu às vezes penso nisso, como é que os escritores, os poetas, as pessoas da arte que têm de criar ou tentam criar coisas que nos maravilhem ou que nos emocionem, como é que se conseguem inspirar nos dias de hoje, que não são propriamente dias incríveis? Não, tem razão, não é fácil manter uma cabeça fria com a loucura, enfim, sobretudo a loucura mediática e a loucura enfim, das redes sociais. Eu não tenho nenhuma verdade, nem sei mais do que as outras pessoas. Aquilo que eu faço para me defender é afastar-me, não é? Desse tipo de interações e de comunicações que não me fazem bem, não lhe acrescentam nada. Que me agridem, basicamente. E, portanto, tenho uma vida razoavelmente protegida. E faço, e muito privilegiada, porque faço basicamente aquilo que me apetece, o que é infelizmente, acho eu, raro para a maioria das pessoas. Sim, e muito raro ainda num país em que muitos escritores ainda não conseguem viver da escrita, não é? Mas eu gostava de tentar perceber se o seu processo criativo se alterou ao longo dos anos. Ou seja, eu gosto de imaginar a Luísa Costa Gomes a criar. Como é que isto acontece? Está a comer qualquer coisa e de repente aparece-lhe um conto na cabeça. Como é que acontece isto? Era bom, era estar a comer e aparecer-me um conto. Então, olha, um conto. Ou sei lá, ou começa por uma imagem. Berlim, afinal é um conto. Começa por uma imagem. Rita, é muito simples, é tudo, é viver.
Viver é a maior fonte de inspiração. Se estivesse morta, se calhar não conseguia escrever. Viver é a maior fonte de inspiração que existe. Tudo à minha volta me inspira, me convoca-me. Mas há aquela coisa cinematográfica de uma urgência, agora tenho que escrever isto porque me apareceu aqui uma ideia ótima. Isto acontece ou não? Quer dizer, ou seja, a insónia é de regra, não é verdade? Enfim, a gastrite é de regra. Há umas doenças que são assim de regra, mas que também são comuns, sei lá, eventualmente a futebolistas e a apresentadores de programas que têm que estar em direto sempre, não é? No topo do stress, no topo da performance. Mas não, sabe o que é? Não tem mistério nenhum. Não tem mistério nenhum. O mistério que existe, para mim, continua a existir, é quando me sai uma frase em que eu penso de onde é que isto saiu. É isso? Que ideia tão estranha. Pois, mas isso eu não sei. Mas era isso que eu queria saber, precisamente. Mas já vi que também não sabe. Lamento. Quando é mesmo bom, não sei. Não sei e não mexo. Pois deve ser. De onde é que isto veio? É melhor não procurar também saber, olha, e não vou mexer para não estragar. É assim? Sim, é mais ou menos isso. Olha, e quando é que sabe que vitória é vitória e acabou-se a história? Como é que se põe um ponto final? Como é que se põe um ponto final? Depende dos projetos, não é? Depende dos projetos. Aqui assim no Divertimentos, isto é uma coleção que foi fazendo ao longo dos anos. Pronto, e depois há um momento em que penso que já está composto. Por exemplo, há aqui pelo menos duas coisas que saíram no final, porque realmente eram indefensáveis, vamos dizer assim. Fiquei curiosíssima, mas pronto, não vou por aí. Sim, enfim, basta dizer que são coisas que eu escrevi mais na zona da Gertrude Stein e, portanto, é uma fonética, mas, enfim, não é fácil. E, portanto, achei que não valia a pena estar a carregar na maionese, como nós dizemos no teatro, e deixei. Mas há projetos em que há romances que quando acabam, e é um grande alívio, mas porque demoram muito tempo, e nós percebemos. O conto também, eu acho que se percebe muito bem quando a coisa acabou. As coisas quando se escrevem, quando se sentem, têm uma energia, e essa energia nós percebemos quando ela atingiu o seu acme, não é? O seu máximo, e fica, não é? Naquela tensão, ou quando há um outro tipo de energia que é preciso dosear de outra maneira, noutros projetos, como por exemplo o teatro é muito interessante também, a maneira como a energia é energizada, quer dizer, como é a dinâmica, como é que é a dinâmica da cena, a dinâmica da contracena. E no seu caso, Luísa, deve ser bom poder ter momentos em que imagino em que a sua escrita é mais solitária, porque está a escrever sozinha, mas, por exemplo, nos seus textos como dramaturga, há um trabalho, apesar de tudo, mais coletivo. O que é que gosta mais? Gosta dessa partilha com os outros ou precisa dos dois contextos, dos contextos de reclusão na bolha? Eu gosto de tudo. Gosto de tudo. Gosto de escrever sozinha, gosto imenso de escrever. Agora estou a escrever, estamos a encenar a ópera que vai estrear no dia 10 de junho no Teatro de Camões. Já sei. É uma ópera que é um livreto meu e com música do Luís Tinoco, com a encenação do Nuno Carinhas, e que é para mim um privilégio, um divertimento enorme, um prazer enorme colaborar com músicos e com encenadores, enfim, com cantores. Aprende-se imenso, é uma coisa extraordinária. Assim como no teatro tenho aprendido imensa coisa. Com vários encenadores, acho que tive muita sorte em começar a minha carreira dramatúrgica, por exemplo, com o Robert Wilson, quer dizer, é uma coisa que não acontece a toda a gente. Muita sorte e muito trabalho envolvido, muito talento também, e eu agradeço-lhe por tudo o que já me deu a ler. Luísa, foi um gosto esta entrevista, obrigada.
Obrigada. que este livro seja um sucesso. Olha, eu vou claramente comprá-lo para ter lá em casa, porque eu sinto que quando estamos com livros de trava-línguas é como se estivéssemos a fazer um puzzle em conjunto em casa. E eu acho que esse exercício familiar é sempre muito benéfico. Muito obrigada, um beijinho grande para si. As ilustrações, que eu me esqueci de falar do Jorge Nesbitt, não me esqueci, mas não vem Eu a não tenho propósito. aqui o livro, As se não mostrava. ilustrações são maravilhosas e acho que são muito diferentes daquilo que hoje é dado às crianças, que é uma coisa muito, muito colorida, muito brutal, muito in your face, assim, Certo. e estas são umas coisas muito subtis, muito delicadas, e eu gosto muito das ilustrações do Jorge. Muito bem. Um grande beijinho também então para o Jorge e outro enorme para si. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada, Luísa. Maravilha, maravilha total, que boas conversas. E a próxima também vai ser boa. Isto que vemos nesta fotografia, tirada por José Marques Silva, são pirilampos. Vamos ver. Tão bonitos. Eles que enchem as noites de magia. Para nos falar destes insetos especiais, convidamos a Rita Alves. Ela é bióloga dos Parques de Sintra e vai falar-nos dos pirilampos e de um certo bosque encantado. Vamos conversar com ela na próxima paragem. E comigo já está a Rita Alves. A Rita é bióloga da Parques de Sintra. Olá, Rita. Olá. Obrigada por estar connosco. Estas imagens que vimos é do tal bosque encantado? Olha, vimos um medley de vários sítios na Floresta Encantada, que é a Floresta da Serra de Sintra. Que é uma coisa maravilhosa. Já lá vamos, porque vocês têm aqui esta iniciativa que de resto já está esgotada, não é, Rita? Que é uma iniciativa para se poder ir ver os pirilampos no seu habitat natural, na Serra de Sintra. Exatamente. E ela esgota muito rapidamente as visitas que abrimos. Talvez consigamos abrir ainda mais uma durante o mês de junho. Mas é uma iniciativa que tem que ser limitada a esta época do ano, não é? Quando temos os pirilampos ativos, entre meados de maio e então até ao final de junho. Então vamos lá saber mais sobre pirilampos. De onde é que vem a luz dos pirilampos? A luz dos pirilampos não é magia, é um processo bioquímico. Existe uma molécula no corpo do pirilampo, a luciferina, que em presença de uma enzima chamada luciferase e do oxigênio é oxidada e produz luz. Eu tenho a ideia que nós, quando eu era miúda, que via mais pirilampos. Esta ideia está errada. Tenho a ideia que já não vejo tantos pirilampos. Não está errada, de uma maneira muito empírica, é a sensação que nós temos todos. Isto porque não há muita informação, apesar de haver pessoas que estudam os pirilampos, falta alguma informação acerca da sua abundância e distribuição, mas tem a ver com o crescimento de áreas urbanas, com o desaparecimento de áreas verdes, de áreas úmidas, que são os locais. E também com a luz artificial, segundo sei. Com a luz artificial, sem dúvida, porque a luz vai intrometer-se na comunicação, que este processo de luz dos pirilampos é um processo de comunicação e, portanto, se a luz humana, a luz das cidades, dos candeeiros for mais forte, que é, por norma, eles não vão acender as suas luzes. Não temos ainda políticas urbanas que tenham o detalhe de pensar ainda nos pirilampos, não é? E noutras, porque não são só os únicos animais que sofrem com... Nem a fauna, pelo que eu li um estudo há pouco tempo, porque não sabia. Até precisamente em Sintra, porque por uma petição que está a correr, precisamente por alguns moradores estarem perturbados com a alteração da iluminação pública e com as consequências que pode ter no ecossistema. Portanto, são coisas que nós muitas vezes não pensamos, mas pode ser o caso do pirilampo também é um caso. O caso do pirilampo, o caso dos morcegos, os animais da noite são afetados pela luz e a luz funciona como poluição quando é em excesso, não é? Tal como o ruído, tal como os químicos.
Há outras ameaças aos pirilampos, que não são só a luz, portanto, em espaços como a Serra de Sintra e outros espaços naturais, ainda conseguimos facilmente encontrá-los e ter esta experiência de grande encantamento. E eles são muitos e realmente... Deve ser muito bonito. Como é que é? São grupos de quantas pessoas? São guiados por vocês? Sim, por nós, técnicos ali do serviço educativo, mas também por especialistas. Normalmente temos alguém que percebe mesmo destes animais. Fazemos grupos de 25 pessoas, portanto cada sessão abre para 25 e não fazemos só o passeio para ver os pirilampos. As pessoas deslocaram-se até à Serra de Sintra, aproveitam e vão ver ao Parque de Monserrate, e temos aquele momento muito especial de nos reunirmos antes do pôr do sol. Entramos em Monserrate. Monserrate é uma coisa absolutamente, para quem nunca foi, é a pessoa ficar de boca aberta com a beleza de Monserrate. Temos a oportunidade de ver o sol descer, porque os pirilampos depois só vão dar o seu espetáculo quando está mesmo muito escuro. Portanto, esse bocadinho vai servir também para fazermos a nossa magia, que é a comunicação, a divulgação, a sensibilização para esta fauna e outra fauna noturna da Serra de Sintra. Borboletas? Borboletas noturnas, também os anfíbios. Nesta altura do ano há coros de anfíbios fabulosos, dezenas de rãs a coachar. Temos os morcegos também, como fauna noturna. São diabolizados, mas que não podem ser, têm um papel muito importante na natureza, não é? No ecossistema, sim. E é esse o objetivo principal, é poder mostrar e desmistificar muitos animais da noite que, por não serem vistos nem bem conhecidos, dão asa a muitos preconceitos, sempre deram ao longo da história. Sim. Imagino que se tenha que cumprir algumas regras, quer dizer, não vai, por exemplo, algumas regras de silêncio? Sim, o silêncio e por norma, a noite também nos impõe essa reverência do silêncio, não é? As pessoas levam uma luz, pode ser um frontal, de preferência com luz vermelha, que não impacta tanto a luz dos animais, mas nós fazemos um momento de desligar as luzes para nos habituarmos também à escuridão, para todos habituarem os olhos à escuridão. E depois seguimos e vamos ouvindo os Deve ser muito giro. Sim. E também ensinar, fazer essa pedagogia de é muito bonito, mas é para ficar aqui, não é para tocar. Exatamente. Perceber como é que é o ciclo de vida deste animal. Aliás, que animal é que é? Muitas vezes não se sabe. Que animal é que é? É um inseto. É um inseto. Mas às vezes pensa-se que é outra coisa. É porque eles são tão mágicos que a pessoa não associa às vezes a serem nós pensamos no espetáculo, mas na verdade eles são coleópteros, como os escaravelhos ou as joaninhas. E existe, aliás, mais do que uma espécie de... Existem. No mundo existem cerca de 2000 espécies. São muitos? São muitos. Em Portugal menos, 10, 11 espécies. E ali na Serra de Sintra serão umas 5. E porquê é que eles só aparecem nesta altura? Porque temos as condições ideais para a reprodução acontecer. Então eles estão na fase de reprodução? Eles estão na fase de reprodução. No ciclo de vida do pirilampo... É de quanto tempo? Pode ser entre 1 a 3 anos. Eles passam a maior parte da vida como uma larva, no estado de larvar. Portanto, não os vemos. Estão na manta morta, naquela camada folhosa que cai da floresta e que mantém a umidade, eles precisam dessa umidade. A larva vai se alimentar vorazmente durante 1, 2 ou 3 anos, consoante a espécie, armazenar energia para se transformar neste inseto voador. E depois, nesta altura do ano, meados de maio, quando a temperatura aumenta um bocadinho, o inseto pode voar, pode emitir luz e vai fazer o seu trabalho, vai encontrar o companheiro. Tanto a pirilampa como o pirilampo, adoro, têm luz? Sim, ambos têm luz, com intensidades diferentes, e quem nós vemos a voar é o pirilampo, é o macho. As fêmeas, por norma, não voam, elas mantêm um aspecto assim de larva, assim, umas larvinhas pretas. Porém brilham. Diga? Porém brilham também as fêmeas. Porém brilham também, sim, menos intensamente. A fêmea está no solo, ou nas folhas altas junto ao solo. Então conseguimos perceber se é macho ou fêmea também pelo sítio onde se posiciona? Também, sim. Elas emitem uma luz um bocadinho mais fraca, mais tenue que a dos machos, e os machos vão voar
e sinalizam, vêm a pirilampa? Adoro. Vamos chamar-lhe o pirilampo e a pirilampa. Adoro. Vem a fêmea e depois a fêmea vai sinalizar o macho que lhe interessa mais. Portanto, aquele joguinho de luzes é, no fundo, um código de comunicação entre macho e fêmea. É a parte mais importante disto. É um namoro, tudo. é um namoro. Exato. Quer dizer, nós vamos à Serra de Sintra assistir ao namoro do pirilampo com a pirilampa. Completamente. Quando estão a emitir luzes, estão, no fundo, é um código Morse quase entre eles de comunicação. É um código de comunicação, como há várias espécies. A natureza é tão perfeita. A natureza é muito inteligente. E mesmo dentro dos pirilampos, as espécies diferentes distinguem-se porque têm códigos diferentes, intensidades luminosas diferentes, a luz... Linguagens diferentes? Linguagens diferentes, luzes com mais amarelo, mais verde, quase até ao vermelho. E nós humanos aqui a ligar as luzes todas e pôr tudo errado e a não perceber tantas vezes que temos que proteger este planeta que é tão bonito, meu Deus. Sim, no fundo, se nós os protegermos, vai ser recompensa este tipo de espetáculos, não é? Claro que sim, claro que sim. Bom, eu já estou cheia de pena porque está esgotadíssimo, agora já não vai haver mais este ano. Talvez consigamos ainda abrir uma durante o mês de junho, é uma questão de estarem atentos à nossa programação, da Parque de Sintra e do Parque de Monserrate. Que espetáculo, fico, olha, mesmo... Fazemos todos os anos. Todos os anos, mas eu também acho bem que seja com alguma parcimónia, não é? Porque também temos que respeitar, temos que respeitar o espaço dos pirilampos, não pode ser agora assim invasões de pessoas para ver. Vocês já sabem exatamente os sítios onde eles de certeza que vão aparecer, sim, não é? Sim, por isso... E não dizem a ninguém, fica segredo, não é? Não, porque senão depois poderiam ir pessoas... Sim, não é uma atividade exclusiva aqui da Parque de Sintra, não é? Nós procuramos diferenciar-nos porque podemos estar dentro do Parque de Monserrate à noite, também é um privilégio. Claro. Temos um centro de interpretação da natureza, onde fazemos a apresentação dos animais e, para além dos pirilampos, juntamos os coros de anfíbios, a detecção das ultrassons dos morcegos, ouvimos corujas também. Portanto, juntamos outra fauna noturna. É todo um espetáculo da natureza. Que está ali na escuridão e que normalmente passa despercebida. Rita, olha, foi um gosto. Muitos parabéns pelo seu trabalho e pelo trabalho do Parque Sintra, que realmente tem sempre estas iniciativas que são muito, para além de poéticas e bonitas, pedagógicas, que eu acho que é o mais importante. Obrigada. Obrigada. Nós, com ou sem pirilampos, mas sempre com pirilampos, porque nós também também gostamos de brilhar aqui e de fazer companhia. Voltamos amanhã para mais um Intercidades.